Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo pro canal do Soberano Marcial Eterno. Deixa um like e se inscreve aí. Se for novo no canal, bem-vindo. O grupo de membros está aberto por R$5 e você apoia muito esse canal. Bora pro vídeo. No último vídeo, vimos que o protagonista liberou as duas armas Chuan de terceiro grau. Li He fica em choque e incrédulo. Ele podia liberar duas armas ao mesmo tempo. Isso não é nada fácil até para lords marciais. E não só isso, a energia vinda daquelas espadas tem diferentes elementos de Ki. Como o protagonista estava fazendo isso? A situação fugia seu controle, ele tinha que acabar com isso. Ele diz, mesmo que você possa lidar com duas armas Chuan de terceiro grau, a diferença entre nosso poder é imensurável, vamos ver como você pode diminuí-la. O prota ri diz, imensurável? Se você fosse um lorde marcial, eu poderia ter cuidado, mas um grão-mestre marcial, faça-me um favor número 8. Olhe bem nos meus olhos de Sharingan e usa sua habilidade Supressor de Alma Universal, Lua Demoníaca, deixando o figurante em choque caído de joelho. Ele ainda debocha falando muito bem, seja um bom garoto, ajoelhe-se e engula isso. É lógico que ele estava falando de suas lâminas, não vai pensar besteira aqui, se controla sua mente poluída. Ele pula pra cima do cara, deixando o irmão dele em choque e finaliza arrancando o bracinho dele, velho, simples assim. O cara grita, irmão, vamos sair daqui. E os dois empurram o servo do protagonista, cola do lado de Li He e fogem como sempre. Bom pra falar e bom pra fugir, mas pra lutar, nada. O protagonista fala pra seu servo, deixe aqueles três por enquanto, precisamos verificar a comandante Bai. Só que mesmo ele fazendo essa pose de durão, ele estava bufando e pensando, o supressor de alma universal é um fardo muito grande para o seu poder de alma atual. Li He agora vai ficar atento por causa do seu passo em falso. O prota não vai conseguir mais usar esse movimento de novo no futuro próximo, devido ao seu poder de alma atual. Ele precisa ser mais cuidadoso de agora em diante. Chegando onde ocorreu a luta do grupo, ele vê vários soldados mortos. A comandante diz que Gan Feng e os homens dele os emboscaram. O servo do protagonista fica em choque porque vê um dos seus subordinados mais proeminentes caído no chão. Ele tinha 27 anos, era um mestre marcial de 3 estrelas com um futuro brilhante pela frente. O prota diz que como guardião do estado, o dever dele era seguir as ordens. Ele morreu com a própria fé intacta. Seu servo deveria ficar feliz por ele. Só que ele não estava nada feliz e fala que todos eles são iguais. A morte dele deveria ter sido pelo bem do país e não por algo tão trivial quanto a isso. Ele falhou como líder para eles. O prota, então, fala com toda sua sabedoria. Nem toda a morte de um soldado pode ser gloriosa no campo de batalha. Eles fizeram o trabalho deles, foram guardiões dignos. Isso era o que importava. Então, todo mundo presta uma referência em respeito aos mortos. Na sala de reuniões da família, o vô do protagonista braveja sobre o vira-lata número 8527, que ainda estava na capital. Ele achou que o mesmo tinha fugido. Parece que ele se uniu ao príncipe mais velho. O príncipe mais novo não achou que seu irmão se associaria com espiões e inimigos, só para o confrontar. Ele nunca parava de se rebaixar. O avô do protagonista fala que isso também explicava o que aconteceu na cidade de Ouro Brilhante. Ouvindo isso, o prota pergunta o que raios aconteceu. O príncipe explica que eles receberam informações há 5 dias. O país das 100 batalhas atacou a Cidade Branca com 800.000 soldados e depois cercaram a cidade de Ouro Brilhante. Agora seu pai está preso em um cerco sem saída, cercado por inimigos e enviou pedidos de reforços para a capital. O protagonista pergunta se teve alguma resposta da corte real. O príncipe fala que a cidade de Ouro Brilhante e a Cidade Branca são barreiras naturais para Tianshui. Seria um desastre para o país se as duas fossem destruídas. Seu pai com certeza reuniria todos os líderes do exército e pediria para o duque seu avô liderar tudo sozinho. O prota pergunta ao velho o que ele pensa sobre isso. Seu avô estava em um debate interno. Se outra pessoa tivesse ouvido que seu pai estava encurralado, a maioria teria pego armas e ido para o campo de batalha sem pensar 2 vezes. Mas seu neto estava aqui, se mantendo extremamente firme. Ele diz, a cidade de Ouro Brilhante é fácil de defender, mas difícil de atacar. Seu pai tem 300.000 homens protegendo a cidade. Os 800.000 inimigos não são suficientes para serem uma ameaça. Agora que sabemos que o escravo 8527 se juntou ao príncipe, tenho certeza que o pedido de ajuda é falso. E o verdadeiro motivo dele era nos enganar. O prota começa um debate. Quando o poder militar da família Li estiver fora da capital, o príncipe seria capaz de fazer o que quisesse.
Se eles voltassem logo depois de perceber que algo estava errado, tudo já estaria acabado, seria tarde demais para se arrepender de seus atos. Seu avô confirma isso e diz alegre: esse é meu neto, você entendeu tudo. Só que então o protagonista diz: mas e se o pedido for verdadeiro? Deixando todo mundo pensativo. Com todos contemplando na mesa, quando o protagonista levantou essa questão, seu avô disse que os 300 mil soldados do exército do seu pai conseguiria proteger a cidade de Ouro Brilhante de um exército de 800 mil. Seu pai merecia sofrer se fosse incapaz de fazer isso. Além disso, o prota sabe que ele não pode deixar a capital. O prota se lembra que seu avô estava se referindo que ele tinha que ficar com seu amigo para aliviar o Ki maligno. Independente disso, o prota lembra seu avô que ele estava pensando de uma maneira meio simplista. Mesmo se o reforço pedido não for escrito pelo seu pai, a situação da cidade de Ouro Brilhante pode não ser tão boa quanto ele pensa. O país das 100 batalhas foi encurralado nas montanhas Python do leste por centenas de anos. Eles nunca conseguiram tornar esses dois locais, mas dessa vez um grande exército está marchando em direção a ele. Será que o seu avô realmente acha que eles estavam fazendo isso apenas para ajudar o primeiro príncipe a tomar o trono? O príncipe pergunta: você está dizendo que o país das 100 batalhas planeja realmente nos invadir? Se perdermos a cidade de Ouro Brilhante, 13 de nossas cidades ficariam vulneráveis à cavalaria deles. O que devemos fazer então? O prota diz que as reais intenções do país das 100 batalhas são incertas. Eles são difíceis de decifrar, mas não podem ignorar o pedido de reforço. Mesmo que seja uma armadilha, terão que cair nela, senão as consequências podem ser muito graves. Seu avô levanta indignado que o primeiro príncipe está louco ao ponto de fazer algo assim. O prota disse que ele esperou tanto tempo pela posição de imperador, e agora que finalmente estava ao alcance dele, seu irmão aparece do nada e equilibra a balança de poder. Não é uma surpresa que ele ficaria desesperado e escolheria arriscar tudo dessa forma. O príncipe disse que seu irmão mais velho está sendo egocêntrico para os próprios desejos egoístas. Ele sacrificaria até pessoas comuns. Se ele quer tanto o trono assim, ele estaria disposto a parar de competir por isso. Nessa hora, o cara fala: Nossa Alteza, não faça isso. Você é a pessoa generosa que cuida bem de gente comum. Você seria um ótimo rei, uma bênção para as pessoas. Se seu irmão assumir o trono, o futuro dos cidadãos seria sombrio, o caos ia reinar pelo país. As bilhões de pessoas de Chanshui estariam em uma situação perigosa. Pelo bem das pessoas, você tem que se tornar um rei. O príncipe, enfim, concorda pelo bem das pessoas que iria competir até o final pelo reino, mesmo que isso custe sua vida. Vendo essa situação, o servo do protagonista diz: Rapaz, isso me parece familiar, hein? Lógico, um puxa-saco reconhece o outro, né? Acho que ele estava vendo o reflexo de si nesse cara. O avô fala que já que ele estava tão preocupado com as pessoas do país, por que ele não mandava 300 mil soldados para ajudar as pessoas da cidade de Ouro Brilhante? E o cara começa a gaguejar. A comandante Bai pergunta ao prota se ele tinha alguma ideia. O cara que acabou de puxar saco do príncipe pensa que o avô do protagonista estava com certeza tentando ajudar seu neto a crescer e mostrar suas habilidades importantes para o príncipe. Assim, ele conseguiria conquistas no futuro e garantiria com sucesso a posição da família ali. O prota então fala, olhando para o cara que não estava muito feliz com ele, que tinha muitos planos, mas tinha muitos ouvidos ali. O figurante fala que todo mundo ali eram parentes próximos ou ajudantes confiáveis do príncipe. Qual era o significado dessa afirmação do prota? Parece que ele não confiava muito em todos. O prota coça a orelha todo debochado e fala: Não é que eu não confie muito em você. Na verdade, eu não confio em nada. Mete o pé, jacaré. O figurante fica puto e começa a xingar o protagonista, falando que ele estava humilhando e desrespeitando o príncipe. O prota então, com a pose mais séria, fala: Se você puder jurar por sua vida que nenhuma palavra que eu disser aqui irá se espalhar, então pode ficar tranquilo. Fazendo o cara se cagar todo. Tá na cara que esse cara não é gente boa. O prota também olha para os caras que estavam atrás dele e fala: Isso também vale para vocês. Se ficarem aqui, prepare-se para ter sua cabeça voando. Se tiver coragem para correr esse risco, fiquem. Nessa hora, os caras que estavam atrás tudo ficam em choque. E pensa: Mano, que raiva desse moleque e o que há com esse olhar arrepiante. O príncipe então fala: Queridos ministros, vocês trabalharam duro, descansem no pavilhão da flor. Nós mandaremos as melhores dançarinas e os melhores músicos para o pavilhão. Quando todo mundo saiu, a comandante olha para o prota e fala: Por favor, agora você pode falar, né? Ou você também quer que eu saia? O prota só começa a rir e fala: Você sabe mesmo como brincar, né?
Então ele começa a explicar seu plano. Ele estava pensando que deveria defender os dois lados ao mesmo tempo. O príncipe fala que considerou isso, mas não tem muita mão de obra suficiente. Se o duque seu avô deixar a capital, ele não teria poder para competir com seu irmão. Seu velho questiona seu neto se ele sabe como a majestade está tratando suas famílias agora. Muitas das posições importantes do exército foram dadas para as pessoas que trabalham para o primeiro príncipe. Se a cidade de Ouro Brilhante tivesse sido cercada mesmo, a única força que poderia apoiar seria o exército central, que é composto por 500 mil pessoas. O príncipe começa a pensar no exército central, mas o avô do Prota lembra a todos que o líder do exército central é o primeiro príncipe. Não parece possível o fazer mandar soldados para o resgate. Mesmo que sua majestade enviasse uma ordem para isso, o príncipe poderia desafiar as ordens dele. E se o avô chamar os soldados usando seu prestígio, pode garantir recrutar algumas das tropas com quais costumava trabalhar. Mas o príncipe fala, não, você não pode deixar a capital. Há questões mais importantes que preciso que me ajude. O protagonista nessa hora intervém e fala que seu avô deve de fato ficar na capital. Ele só devia o mandar que ele salvaria a todos. Seu avô se assusta com essa afirmação e fala, não mesmo. Se eu conseguir algumas tropas, aquelas pessoas serão irresponsáveis e indisciplinadas, e não gostam de seguir ordens. Você teria que os liderar, ou ninguém seria capaz de se manter na linha. A comandante Bai completa falando que o Prota ainda era muito novo. Mesmo que conseguissem reunir algumas tropas, a mão de obra e força de batalha seria limitada. Mesmo que algo realmente tenha acontecido na cidade de Ouro Brilhante, seria muito difícil de fazer algo com um fraco exército reunido. Nessa hora, o Prota fala, parece que vocês se esqueceram de 3 pessoas. E o príncipe questiona sobre quem ele estava falando. O Prota diz que o primeiro vai liderar o exército. Obviamente, ele não conseguiria manter aqueles velhotes na linha, mas há uma pessoa que consegue. Apesar de ele não conseguir curá-lo completamente agora, se ele continuar ao seu lado e tomar as pílulas regularmente, a recuperação ao estado de pico dele deveria ser possível. Nessa hora, seu avô já começou a entender de quem ele estava falando e fica em choque, perguntando se ele realmente achou um jeito de tratá-lo. O Prota tira uma caixinha falando, refinei algumas pílulas de fogo mística, que podem subjugar o veneno de gelo dentro do corpo dele na hora. Ainda por cima, se tratarmos com um forte Qi Yang extremo, ele pode recuperar seu estágio de pico. O velho começa a rir com a incrível notícia, e o príncipe já perdido pergunta de quem eles estão falando. O Prota começa a falar, a pessoa que seguiu meu avô na época conquistando territórios juntos. A pessoa que reduziu uma grande parte do país das 100 batalhas às cinzas. A pessoa que recebeu o nome de Duque Leal depois de sua morte, Shen Da-Seng. Essa revelação deixou o príncipe totalmente assustado, perguntando se o Duque Leal não estava morto. O velho começa a explicar sobre o dia que o rei, para acabar com as pessoas ao seu redor, enviou o seu melhor amigo para participar daquela maldita batalha de classificação. Seu amigo retornou para a capital depois quase morto e até foi emboscado naquele dia. Ouvindo esse triste fato, o príncipe lamenta pelas decisões horríveis de seu pai. Como ele poderia tratar homens leais assim? O velho continua explicando que enterrou o corpo de um criminoso no corredor da morte e disse ao mundo externo que seu amigo tinha morrido. Na verdade, ele estava se recuperando na câmara secreta da família Li todo esse tempo. Sua Majestade chegou ao ponto de abaixar a posição da família Shen após sua morte. Se curvando, o príncipe diz que quando ascender ao trono vai retornar a família Shen para sua posição de direito e lamenta ainda mais pelas ações de seu pai. A General Bai pergunta se havia alguma conexão entre o machucado do Duque Leal com o comandante Ruivo. E o Prota confirma isso. Eles foram feridos pelo Qi de gelo do mesmo cara do país das 100 batalhas. Falando nisso, o comandante Ruivo seria a segunda pessoa de quem ele falou. E a comandante Bai o elogia como um gênio que consegue até mesmo suprimir o Qi de gelo. Se o comandante Ruivo participar da expedição, o Prota seria invencível. Mas ela ainda estava curiosa. Com o comandante Ruivo e o comandante Leal, amigo de seu avô, a equipe será forte o suficiente para ajudar aqueles da cidade de Ouro Brilhante. Então, quem era a terceira pessoa que o Prota estava falando? Com a pergunta, o Prota solta uma risada e diz: também quero ajudar o príncipe a formar um exército que possa derrotar inimigos com um número muito maiores que o deles. E o príncipe em dúvida diz: um exército é ótimo, mas aonde? O Prota responde que era óbvio, ele estava falando de seu professor, o rei marcial Zhong Linshan.
o diretor da academia, deixando o príncipe em choque. O príncipe simplesmente fala: "Não, isso é impossível. Meu professor pode estar me ajudando, mas ele nunca se envolveria em assuntos políticos. Ele só vai fazer um movimento quando o país das 100 batalhas se aproximar da capital." O prota então fala: "Eu não preciso que ele faça um movimento. Por acaso se esqueceu da tragédia que aconteceu 60 anos atrás no país?" Deixando o príncipe confuso. 60 anos atrás, uma revolução brotou no sul, fazendo o exército desmoronar. Isso deixou o país sem proteção. Um exército revolucionário chegou à capital e, durante esse tempo, o reitor da academia organizou um exército feito por estudantes capazes de combater o exército revolucionário. Isso não só resolveu a emergência da capital, como o exército avançou e empurrou os revolucionários de volta para o sul, os dissolvendo mais tarde. O antigo rei deu a esse grupo de estudantes o nome de Guardiões do Estado. Essa também era a origem dos Guardiões do Estado atual. Por coincidência, era férias escolares. Atualmente, a maioria da academia começaram a formar missões de treinamento para os estudantes se inscreverem. O príncipe deveria saber que as dificuldades das missões de treinamento da academia não ficariam para trás de salvar a Cidade de Ouro. Se trocarmos a missão de treinamento por a de apoiar a Cidade de Ouro Brilhante e aumentarmos a recompensa, seria estonks demais. O príncipe pula de alegria com a ótima ideia do protagonista. Ele era um gênio. Se mandarem, os estudantes ganhariam um grande número de mestres marciais e guerreiros e discípulos. Esse era o tipo de poder suficiente para afastar o país das 100 batalhas umas 10 vezes. O prota diz que muitos dos guerreiros mais fortes vieram da Academia Gilan nesses últimos anos, e o príncipe poderia os recrutá-los pessoalmente. Assim, reuniriam os grandes números de artistas marciais dessa geração e eles serão a base do futuro do país. Além disso, os professores da academia também estarão os guiando, lembrando que até o professor mais fraco da academia é um mestre marcial de qualidade. Quanto a enfraquecer o ki entorpecente do comandante Ruivo e do amigo de seu avô, também iriam precisar da professora Ruivinha no exército. Ela é uma lorde marcial realmente poderosa do Ki de Fogo. Todas as pessoas do recinto ficam incrédulas com os planos meticulosos do protagonista. Parece que ele estava pensando 10 passos à frente de todo mundo. Enquanto eles estavam pensando, o prota disse que a ferida do comandante Ruivo estava piorando, o que significa que o controle dele sobre os guardiões do estado diminuiu. A divisão 1 apoiava o príncipe mais velho, enquanto a divisão 3 da comandante Bai apoiava o príncipe mais novo, e as outras 3 divisões também possuem os próprios pensamentos. Mas, contando que o comandante Ruivo tem a sua força total de volta, alguém entre os guardiões do estado ousaria sequer tentar desafiá-lo? Era óbvio que não. O príncipe mais novo já tem 3 dos reis marciais de Tianshui o apoiando. Como poderia perder agora essa disputa? O príncipe fica incrédulo, realmente o protagonista estava certo. Mas ele pergunta quem seria o terceiro rei marcial que ele citou. Nessa hora, a comandante Bai olha para o avô do protagonista o questionando. Ele começa a rir dizendo, parece que agora não preciso mais me esconder. Ele havia entrado no reino dos 5 elementos e libera todo o seu poder de um rei marcial. Todo mundo parabeniza o deixando sem graça, porém o que ele estava mais preocupado era a habilidade que seu neto mostrou hoje. Ele era um verdadeiro sábio, parece que a vitória do príncipe mais novo já estava garantida. Alheio a esses pensamentos, o príncipe mais novo levanta e fala que o prota era mesmo um indivíduo estimado. Se ele conseguir subir ao trono, vai recompensá-lo imensamente. Ele não para por aí, e diz que está disposto até mesmo o chamar de irmão jurado para compartilhar seus destinos, dor e glória. E pergunta se o prota aceitaria se tornar seu irmão jurado. O avô do protagonista se pega pensando. O príncipe só fazia esse juramento devido ao seu poder que foi mostrado. Mas se seu neto puder ser irmão jurado dele, o futuro da família Lee será extraordinariamente prestigioso. A comandante Bai pensa que um prodígio igual ao protagonista era válido de se juntar. Só que o prota, para questionar o pensamento de todos, tira suas mãos da garra do príncipe e fala: "Vamos falar disso da próxima vez", deixando todo mundo abismado. Como o príncipe real e futuro líder do país, jurar um vínculo de irmãos a um adolescente seria uma grande honra para ele. Como ele poderia recusar uma oferta dessa, tendo que ninguém do país inteiro sequer pensa em sonhar sobre isso? Alheios aos pensamentos do príncipe, seus 2 servos estavam pensando que isso era esperado do seu jovem mestre. Ele era o ídolo deles. Em pensamentos, seu avô começa a rir. Um pequeno país como Tianshui não prenderia seu neto.
Esse pirralho escondeu suas habilidades dele tão bem no passado, ele já deve ter pensado ir além desse país. Ele nem se preocupou em pensar em nada até a situação o obrigar. Se não fosse pelas circunstâncias atuais, ele tinha certeza que ele continuaria se fingindo de bobo. Mal sabe o velho que o neto dele já foi de comes e bebes, tadinho. Ele tá vendo agora um deus, o rei do deboche. A comandante Bai, para tentar remediar a situação, fala: como pensei, o jovem mestre sempre coloca os assuntos do país em primeiro lugar. Com a atual situação preocupante, prestígio não deveria ser o foco de ninguém. Não é à toa que quando o príncipe decidiu pedir uma irmandade, ele se esquivou. Por que não falamos disso depois que o príncipe ascender ao trono? O príncipe concorda que a comandante Bai estava certa. Ele era um gênio raro e o príncipe estava muito apegado à sua sabedoria. Eles poderiam anunciar isso para o público depois de ele ascender ao trono. Mas o protagonista já estava com a cabeça doendo. Vendo todo mundo rindo com a situação, ele resolve esclarecer as coisas e fala: esquece, já estou acostumado a ser um lobo solitário. Não estou habituado a irmandades e também nunca pensei em fazer uma. Não vamos falar disso nunca mais. Na hora todo mundo é flechado pelas palavras, não vamos falar disso nunca mais. E se perguntam se o cérebro dele estava funcionando direito. Mesmo que não quisesse formar uma irmandade com o príncipe, ele ainda teve a coragem de constrangê-lo na frente de todos, como ele esperava que o príncipe recuasse agora. Seu avô chama a atenção de todos, e para remediar a situação diz: pelo menos você sabe seus limites. Como um vassalo e o futuro imperador pode ser irmãos? E o príncipe, rindo todo sem graça, diz: você é mesmo especial, realmente um descendente do duque. Seu avô disse que apesar do príncipe se inspirar nele, seu neto deveria ser humilde e fazer seu papel como oficial, para mostrar que seus ensinamentos não foram desperdiçados. Enquanto todos estavam aliviados como a situação acabou, o prota dá um show de conhecimento dizendo: a vida consiste em vergonha e glória, mas no fim tudo vira pó. A vida é como uma névoa, mas as artes marciais são eternas. Nessa hora um brilho de esplendor surge para todos. A vida consiste em vergonha e glória, mas no fim tudo vira pó. A vida é como uma névoa, mas as artes marciais são eternas. O príncipe se pega pensando que após ouvir isso, sua luta pelo trono que ele achava que era tudo, agora parecia insignificante perto das palavras do protagonista. Seu servo fica pensando nas palavras e as repetindo como um mantra. Então algo o atinge em cheio, como uma iluminação, e um poder surge dentro dele. A comandante Bai percebe que ele estava evoluindo para um lorde marcial, e pergunta como ele conseguiu a evolução do nada. Ela olha para o protagonista e lembra que quando ele decidiu segui-lo em 2 semanas, ele era apenas um grão-mestre marcial de 7 estrelas. Como ele conseguiu avançar para o lorde marcial nesse curto período de tempo? O avô do protagonista cita que na época que se tornou um lorde marcial, tinha ido para isolamento por aproximadamente 6 meses e usado pílulas e medicamentos de alta qualidade. Só assim conseguiu avançar, mas esse moleque teve a sorte suficiente para quebrar a barreira em pouquíssimo tempo. A sorte dele não tinha limites. O cara olha para sua mão incrédulo. Ele sabe que não foi sorte, e nessa hora ele olha para seu mestre e se joga no chão agradecendo por sua tutela. O prota aponta para ele todo debochado e fala: isso também é parte de sua fortuna. Vou pedir para Jiarong 10 das pílulas dos 1000 pássaros para você avançar para o rei marcial. Como está agora, você é quase forte o bastante para ser meu seguidor. Quase forte bastante, família. Esse protagonista é o rei do deboche. Seu servo nem presta atenção nisso e concorda com seu jovem mestre. E nessa hora todo mundo fica com a cara de bosta, menos seu outro servo que estava torcendo para os dois levantando uma placa. Após os acontecimentos do último vídeo, o príncipe foi para a Academia Jilan se encontrar com seu professor. O servo do protagonista foi convidar o comandante Ruivo e Jiarong foi procurar pela professora Ruivinha. O protagonista e seu avô voltaram para casa. Eles precisavam fazer os preparativos para seus planos. Na sala de reunião do primeiro príncipe, ele estava putaço e reclamava que o figurante tinha 3 lordes marciais, o inimigo tinha apenas 1. Ele tinha 30 mestres marciais, o inimigo tinha 20, e ele também tinha mais de 50 arqueiros de elite. De todo esse exército, os 4. Na verdade não, né? 3,5, né? Porque o figurante voltou sem um braço. Todos morreram. Ele então pragueja pelo nome do escravo e pergunta como ele pagaria por isso. Seu comandante, que também tinha falhado anteriormente e tomado um pau pelo protagonista no primeiro ataque,
Vendo que Li Yi falhou agora, aproveita sua chance para debochar dele, falando que, com esses números, ele teria tido sucesso em sua missão, porque da outra vez, mesmo com números menores, ele quase conseguiu derrotar eles. O escravo diz que foi tudo por culpa de Jiameng e do protagonista que cortou um de seus braços. Se não fosse pela intromissão dos dois, o plano teria sido um sucesso. O primeiro príncipe pergunta se estava ouvindo direito. Jiameng era só um grão-mestre marcial de 7 estrelas. Os dois guarda-costas do escravo eram lordes marciais. Como ele sozinho conseguiu segurar os dois ao mesmo tempo. E o protagonista é um guerreiro marcial, e o escravo era um grão-mestre marcial. E mesmo assim, ele estava dizendo que o cara conseguiu cortar um de seus braços assim. Que tipo de desculpas ilógicas era essa? O escravo disse que estava dizendo a verdade. Jiameng ganhou força de um lorde marcial imediatamente após comer um tipo de medicamento divino. E o protagonista é ainda mais astuto e cruel. Ele não só tinha uma arma de Chuan de 3º grau, como também sabe técnicas de almas secretas. Li Yi estava na família Li e tinha investigado completamente ele e não sabia nada disso. Quem imaginaria que ele tinha escondido tão bem suas habilidades? O escravo completa mandando o príncipe ficar ligado com as habilidades do protagonista. Ele é uma grande ameaça para os planos futuros dele. Seu servo e guarda-costas diz ao príncipe que realmente havia algo estranho no protagonista. O plano de matar seu irmão naquela noite estava impecável e mesmo assim todos os esforços foram por água abaixo. Sem contar que o protagonista conseguiu levar Jiameng para o seu lado. Isso foi muito esquisito na época. O príncipe então diz que não quer ouvir justificativas de merda e pergunta o que devem fazer agora. Li Yi diz que não era para entrar em pânico, apesar de terem falhado agora, isso não afetaria o cenário como um todo. O plano ainda estava indo perfeitamente bem, quando o exército do Leão Dourado, que eles solicitaram que recuasse da Cidade Branca para a capital, chegasse, o exército central estaria completo, o país inteiro estaria sob o controle do primeiro príncipe. O príncipe, ouvindo isso, pergunta sobre o comandante Ruivo, que agora pode ser curado pelo protagonista. Quem vai conseguir impedir ele e seu irmão mais novo agora? Sem contar que existe outro rei marcial, o professor de seu irmão, que é uma dor de cabeça ainda maior. Li Yi, se achando o bambambam, faz uma pose e fala: não se preocupe, quando a hora chegar, meu mestre mandará especialistas para cá. Não tem como o comandante Ruivo sobreviver. O príncipe acena para ele quando ouve a notícia e diz que era bom nada mais dar errado, e deixa o escravo se retirar e cuidar dos seus ferimentos. Após os 3 saírem, o príncipe pergunta para seu comandante o que ele achava das pessoas do país das 100 batalhas. Será que eles realmente eram confiáveis? O cara mete um: confiável me ataca. Por causa deles, perdi toda a minha divisão com mais de 30 especialistas. E o príncipe concorda, ele só pode confiar em si próprio. Era melhor eles colocarem o plano em prática o mais rápido possível e forçar as outras 3 divisões do exército da guarda estatal escolher um lado logo. O príncipe pergunta sobre alguém chamado Jia Henry e seu braço direito responde que os preparativos já foram feitos e que ele está bem irritado com as ações do avô do protagonista, desrespeitando as leis do país e matando os ministros à toa. O príncipe bufa falando: e daí se ele está irritado? Ele é só um estudante fraco, mas é um pouco útil em formar conexões. Mas quando se trata de derramar sangue, um soldado comum é muito melhor que ele. Seu braço direito fala que ambos ainda não mostraram hostilidades um para o outro. Seria bom deixar que ele cause alguns problemas para a família Li em nome da justiça. Ele é famoso e prestigiado e representava o coração de cada estudante. Isso poderia ficar interessante. O príncipe concorda. Se pudessem usar essa oportunidade de fazer o mundo inteiro virar as costas para a família Li, seria mais fácil para controlar totalmente o exército central. Pelo menos com Jia Henry ao seu lado, o povo se juntará à causa. Após acenar para o seu ajudante sair, o príncipe fica sozinho e diz: mesmo com essas pequenas lutas, se meu plano der certo, o mundo todo pode até apoiar meu irmão, mas o trono será meu. E olha o foco nessa carinha ridícula, velho. O bichinho é feio demais. Na residência da família Li, o protagonista e seu avô chegam e o velho fica irritado quando vê que várias pessoas cercaram sua família. Um guarda se apresenta e diz que algo ruim estava para acontecer. Os discípulos de Jia Henry da Academia Imperial trouxeram 100 estudantes para protestar, acusando a família Li de graves crimes. O avô do protagonista só debocha do velhote e diz que vai se retirar e deixar que os estudantes se cansem de brincar
e vão embora por conta própria. Vendo que eles estavam protestando sobre as mortes que a família Lee causou no país, o protagonista debocha de seu avô, falando que ele matou oficiais do tribunal de alto ranking, mas estava cagando de medo de alguns estudantes. Seu velho diz que matar oficiais não é nada, mas se ele matar pessoas ligadas a Jia Henry, que é um descendente de um santo, o ídolo e representante dos estudantes da ética e da literatura, que tem o respeito até de sua majestade por causa de seu grande prestígio, a reputação da família seria jogada na lama. Só que nosso reizinho do deboche, como sempre diz, por que eu ficaria com medo dessas formigas se ele está se mostrando agora? Provavelmente recebeu benefícios ou foi iludido pelo primeiro príncipe. Ele não parece ser uma boa pessoa para mim. E já que ele quer bloquear meu caminho, só vou acabar com eles. Vendo isso, seu avô fica pensativo. Seu neto estava desconsiderando completamente a essência dos respeitados estudantes letrados. Vendo o protagonista se aproximando, os 3 estudantes virtuosos se encaram e começa seu showzinho. Eles gritam várias coisas que a família Lee fez, falando que eles abusaram dos seus poderes para matar e cometer crimes graves. A arrogância deles desprezava até o rei, e nisso o coro de estudantes que veio com eles seguiam seus gritos. A comoção era tanta que a energia saída dos estudantes formaram um humanoide de energia. Só que o prota debochado, como sempre, tira a caca do nariz e arremessa dentro da boca de um estudante. O bichinho fica desesperado após engolir a caca e já chama o Hugo, fazendo o humanoide de energia começar a se desfazer. Só que rapidamente ele volta a seu estado normal. Vendo isso, o protagonista pensa que essa era uma grande quantidade de energia da justiça condensado. Eles realmente têm alguma habilidade. Parece que ele havia o subestimado. Mas isso seria um ótimo suplemento para ele também. Como poderia deixar essa energia ir para o lixo? Ele então pula e quando chega no centro da energia, usa sua técnica Criar Caminho de Ki e começa a sugar toda a energia para si. Então, ele grita rindo como um psicopata. Esse grande Ki de justiça vai se tornar a melhor nutrição para mim. E uma legenda aparece, subindo de nível feito louco. Vendo o protagonista flutuando e roubando sua energia, todos os estudantes ficam desesperados. Eles dizem que achavam que somente os mestres da lenda pudessem flutuar. Um dos caras fala: "Se acalmem, amigos, esse moleque conhece as artes demoníacas. Nós, sábios da União Honshu, possuímos o mais poderoso Ki da justiça do reino. Ele está selando seu próprio destino, absorvendo a nossa pura energia." Eles concordam em fortalecer a energia da técnica para aumentar o Ki e destruir esse demônio, vulgo nosso protagonista. Todos começam a recitar o cântico sem demora incansavelmente. Então, o humanoide de energia, parecendo Susanoo, torna-se mais vivido ainda. Rapaz, esse autor tem fortes inspirações em Naruto, hein? O Sharingan, agora o Susanoo, sei não. O guarda pergunta para o avô do protagonista se o jovem mestre estaria bem. Mas o velho estava se perguntando como aquele moleque tinha capacidade de flutuar, algo alcançado apenas por um grão-mestre marcial no reino dos 6 zodíacos. E pensa, esse pirralho de novo com seus truques. O protagonista pensa enquanto absorve o grande Ki da justiça que essa energia não só converte o Ki verdadeiro e se funde com seu Dantian, como também permite fortalecer seu poder espiritual. Sua cultivação, que estava estagnada por depender apenas das pílulas dos 100 pássaros, começou a chegar mais perto do pico das 6 estrelas, mas ainda era lenta e ele se pergunta se isso era devido à sua técnica celestial tirânica e à expansão divina da alma. Provavelmente era isso, porque mesmo com essa grande quantidade de energia da justiça, ele ainda não evoluiu nenhuma estrela. Parece que cultivar múltiplas técnicas tem suas desvantagens afinal. Porém, valeria a pena essas desvantagens, pois cultivando as 2 técnicas, ele se tornaria quase invencível para aqueles do mesmo reino que ele. Ele olha para as formigas abaixo, que tentam se manter calma, falando que o protagonista estava acelerando seu destino ao absorver a forte energia da justiça. Então, ele agradece em pensamentos aos estudantes e começa a fazer um showzinho depois de ter uma grande ideia. Ele começa gritando: "Vocês são tão maus, maus demais!" e finge estar chorando como se estivesse sofrendo um revés pela energia. Ele não poderia deixá-los pararem o fluxo. E vendo que seu showzinho estava dando certo, que até conseguiu romper para a 7ª estrela marcial, ele aumenta ainda mais seus lamentos gritando: "Imundos, parem com isso, parem agora, eu vou morrer, socorro, socorro!"
Os burros dos alunos, vendo isso, ficam ainda mais firmes e aumentam a quantidade de Ki da justiça, mesmo estando exaustos. Eles gritam: o ser demoníaco está quase morto. Mas em pensamentos, o líder deles estava debatendo. Isso nunca aconteceu antes. Não era para nós sentirmos mais fortes enquanto recitamos o livro do santo? O guarda da família ali, burro que só uma porta, que não percebeu a situação até agora, preocupado, pergunta para o avô do protagonista o que eles deveriam fazer, pois o jovem mestre estava quase morrendo. O velho, já percebendo tudo, não conseguia ver nada de ruim vindo de seu neto e ainda sente esses picos enormes de energia vinda do ar e questiona como esse pirralho acendeu rápido de novo. Os estudantes começam a ter as reações e um a um começam a cair e nosso protagonista, como um deus flutuando no céu, com suas estrelas marciais brilhando como nunca, pousa na frente dos estudantes como uma divindade. E nessa hora eles percebem, ele não parecia nem um pouco machucado. E a pressão vinda dele parece ainda maior que antes. E como uma simples lufada de ar do protagonista, os dois últimos estudantes caem no chão cuspindo muito sangue. O protagonista fala: consegui avançar para um guerreiro marcial de 7 estrelas, nada mal. Só que começa a reclamar com os figurantes que se eles tivessem se esforçado um pouquinho a mais, ele poderia ter alcançado o pico das 7 estrelas. Mano, esse prota é muito debochado, família. Ele ainda disse: mano, vocês são muito fracos, já estão no chão por ter pego um pouquinho de energia de vocês, não aprenderam nada durante todas suas vidas inúteis. Um dos caras começa a gaguejar e quando percebe que o protagonista estava usando o seu Ki para evoluir, tem um revés ainda maior e quase morre. O avô dele vem rindo, falando: rapaz, você realmente é meu neto, e agradece aos estudantes por terem vindo até aqui à sua casa para presentear seu neto. Não aguentando isso, o cara começa a gritar e bravejar que os dois deveriam morrer. Só que nessa hora, o protagonista entra em seu modo berserker e diz: não vai achando que vocês vão se safar dessa, depois de cuspir um pouquinho de sangue. Vocês cercaram a família ali, com más intenções e tentaram colocar a culpa de crimes no meu avô. Agora vamos acertar as contas. E com essas simples palavras, todos os alunos começam a gemer no chão, com uma pressão incrível do nosso protagonista. O líder dos figurantes pergunta o que esse moleque estava fazendo. Nosso protagonista todo debochado fala: o que eu estou fazendo? Centenas de vocês cercaram o portão da minha família e ainda me perguntam o que eu estou fazendo. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. O burro tenta se defender, falando que a família Lee cometeu 10 grandes crimes que não podem ser perdoados. Só que então, em pensamentos, ele debate que mesmo que seus planos tenham falhado, o ídolo dos estudiosos precisa ficar firme e forte perante ao inimigo. O protagonista então diz: vocês estão de brincadeira mesmo, né? Estão tentando dizer que os retentores das leis do imperador, servos fiéis e associados confiáveis, são completos desgramados e maníacos brutais? É isso mesmo que eu ouvi? Vendo que o protagonista estava virando suas palavras contra eles mesmos, o cara começa a gaguejar. E um outro cara já começa a falar com o protagonista para não usar termos triviais e falar coisas fora do contexto. Indiferente às acusações do cara, o protagonista diz que ofender a família Lee normalmente o sentenciaria à morte. Mas como recebeu de presente energia da justiça o suficiente para sua ascensão, ele iria poupar a vida de todos. Só que mesmo com o protagonista sendo bem bonzinho, o cara o chama de louco e diz que eles eram discípulos dos santos estudiosos. Ele estava desafiando o protagonista a matar a todos. Com esse breve momento antes dele terminar de falar, a sombra do protagonista aparece em sua frente como um anjo da morte e com um simples golpe na cara do maluco transforma ele em pasta de carne. Cê tá doido, filho, foda pra baralho. Os outros malucos, vendo que o protagonista não estava mesmo brincando e nem piscou ao matar um dos seus companheiros, sentem que a água tá batendo na bunda e começam a chorar e implorar para que o protagonista não os mate. Eles não queriam morrer e imploram ajoelhados, segurando o pé do protagonista. Um dos estudiosos diz que estavam errados e pede perdão para o jovem mestre da família Lee, mas é chutado para longe e começa a tremer de medo. Nessa hora, o protagonista saca sua arma Chuan de rank 3 e coloca na cara do maluco. Então, com uma cara de fodão, ele diz que todos eles deveriam dar 3 voltas na capital recitando as palavras do cartaz. Ele então entrega um cartaz para eles que tinha escrito que o mestre deles era um picareta e um imbecil.
Todos eles começam a pensar que, com essas condições, não importa se sobrevivam hoje. Logo, todos eles estariam segurando suas cabeças se ofenderem seu mestre. O protagonista aponta sua espada para todos, fazendo-os tremer de medo. Então, ele caminha até o guarda dizendo: segure isso e siga eles. Se eles se recusarem, mate-os na hora. Com essa ordem, todos os alunos estudiosos começam a gritar que seu mestre era um picareta e imbecil. Um coro começa sincronizado, porém, todos estão com uma cara chorosa. O protagonista encara todo mundo dizendo que não queria escutar esses gritos tristes e sem entusiasmo. Era para eles xingarem com prazer, xingarem com muito entusiasmo. E lembrando que não tinha escolha, os caras começam a se encarar e começam a rir forçadamente e xingar que seu mestre era um picareta e um imbecil, e o guarda caminha na frente deles ainda incrédulo com toda essa situação. A cidade, bem como o avô do protagonista, não conseguia entender o que estava acontecendo também. E após isso, na câmara secreta da família Lee, o protagonista vê que o amigo de seu avô está pior do que ele pensou. Mas mesmo assim diz, como era ele, o próprio deus da alquimia que estava cuidando dele, nem se ele quisesse morrer, ele poderia. O protagonista dá uma pílula para ele. Então, seu avô pergunta quanto tempo demoraria para seu amigo acordar novamente. Para responder a pergunta, o protagonista diz, ele já está acordado. Seu amigo se encolhe sem vontade e diz, eu desmaiei de novo. Pelo menos tive sorte de acordar novamente. Talvez da próxima eu não tenha a mesma sorte. Só que o protagonista nem liga para os lamentos que ele estava fazendo e diz, levante-se, deixando-o confuso. Ele diz, levantar? Faz anos que eu não me levanto, mas nessa hora ele interrompe suas palavras porque podia sentir sua perna. Ele e o avô exclamam em choque, e o velho diz, moleque, você realmente conseguiu. E o protagonista fala, bem, foi simples. Na verdade, o cara estava sendo afligido pelo Ki frio extremo. O refino das pílulas do Yang extremo para nutri-lo era só uma solução temporária. Para cuidar do motivo principal, teria que neutralizar o fio e remover o veneno gelado. A pílula do fogo místico que ele fez pode fazer isso, mas como ela é só rank 2, então eles precisam de Ki Yang extremo para ajudar a ele se recuperar. O cara levanta todo empolgado e abraça o avô do protagonista chorando, e diz que faz tantos anos e agora ele finalmente pode se levantar. Ele fala que o neto de seu irmão era realmente incrível, ele estava morrendo de inveja. E o avô do prota diz que se desde o começo tivesse dado a informação para todos, talvez ele não precisasse sofrer tanto tempo como sofreu. O cara disse que estava feliz, só de conseguir levantar de novo, ele já tinha tudo o que queria. O protagonista interrompe os dois, dizendo que o amigo de seu avô precisa comandar um exército e ir para o leste em alguns dias. Não era para ele ficar tão para baixo, deixando o cara em dúvida. Comandar um exército e ir para o leste? Então ele começa a rir dizendo, eu só posso sentar aqui e lembrar das memórias da vida que eu liderei militares. Esse garoto era realmente um piadista. O prota diz, você realmente está tentando apostar comigo? Levando o cara a perguntar a seu irmão se o garoto estava falando sério. O avô do protagonista diz que ele tinha que pedir um favor para seu amigo, mesmo que ele ainda não tenha se recuperado totalmente. O cara exclama quando percebe que era realmente sério, mas ele não estava triste por ser forçado a fazer isso, e sim muito feliz. Ele nunca imaginou que iria vestir sua armadura novamente e voltar para o campo de batalha. Ele pede que seu irmão conte tudo para que ele possa seguir suas ordens. E o avô do protagonista diz que eles poderiam pensar nisso depois. Ele então ri para seu neto, que pergunta assustado, o que você está olhando, velhote? O velho diz, você realmente é um alquimista de rank 2, agora eu acredito. O protagonista fica em choque, mas o velho o encara novamente de maneira suspeita e diz, como você é um alquimista de rank 2, você deve ter umas paradinhas da boa, né? Que patifaria é essa, meu mano? O vô do protagonista é um dorgado, velho. O prota pergunta pro seu avô por que motivo ele teria paradas da boa, mas quando ele é encarado por ele novamente, engole seco. Nessa hora, milhares de ataques do seu avô o cercam. Se ele não tinha parada da boa, onde tinha ido o tesouro da família ali? Ele pegou centenas de anos de economia. Tudo bem pegar, mas até o cofre sumiu, mano. Se não tivesse visto com seus próprios olhos, ele não teria acreditado. Porque seu neto era tão pobre que teve que pegar até a caverna também. E o protagonista começa a correr desesperado com os ataques.
Após todos esses ataques argumentativos, o vô dele sai bufando dizendo que por agora iria pegar apenas algumas poucas coisas. Ele não pegaria todo o estoque de seu neto de uma vez só. Vai ter muitas mais chances de fazer isso no futuro. E em sua mão tinha 2 pequenos sacos. Um dele que estimulava o talento oculto e o outro que erradicava as coisas ruins interiores. Caído no chão, vemos que o protagonista adquiriu várias conquistas novas. Uma delas é, até pessoas capazes levam surras. A outra era, um vô sempre será um vô. E por último, e não menos importante, é, personagem principal, protegido pela armadura do plot, sofre um contra-ataque. Depois que o protagonista foi basicamente usurpado por seu avô no último vídeo, ele chega na sala de reunião e o comandante Ruivo fica em choque ao ver o amigo de seu avô, o Duque Leal. E não só isso, ele fica ainda mais em choque ao descobrir que o avô dele se tornou um rei marcial. A prof. Ruivinha também fica em dúvidas, mas não fala nada. O velho cumprimenta o comandante Ruivo, que o pergunta se ele não tinha morrido por causa do veneno mortal há alguns anos. O vô do protagonista fala que isso foi uma longa história. Ele começa a explicar a situação geral, e depois disso, ao ouvir tudo, o comandante Ruivo pergunta por que ele não pediu sua ajuda. Se sua majestade não tivesse se importado, pelo menos ele teria ajudado. O avô diz que ele também estava machucado por causa da batalha. Que diferença faria na época? Ele era só um lorde marcial sem capacidades para ajudar. O avô só pôde esconder seu amigo na época. O comandante Ruivo pergunta para o nosso protagonista se ele tinha achado a cura para o amigo de seu avô, e o prota diz que sim. Ele refinou algumas pílulas mágicas que podem suprimir o efeito do veneno. Elas eram apenas de 2ª classe, então os efeitos são limitados. Se eles quiserem uma recuperação completa, vão precisar do Qi Yang extremo da professora Ruivinha. O prota começa a dizer que para o curar, ele espera que o comandante possa ajudar um pouco a família Lee, e seu servo entrega o saco com pílulas para ele. O comandante Ruivo diz que entende que para ser curado ele deve retornar algo em troca, e diz que pode aceitar até 3 pedidos, mas não pode ser coisas muito complicadas. O protagonista fala que isso era perfeito, 3 estava ótimo. A professora Ruivinha, que estava em choque, pergunta como o protagonista foi capaz de refinar pílulas de 2ª classe. E como com ela, o nosso protagonista é mais reservado e modesto, ele disse que foi por pura sorte, não foi de propósito. Ela entende os esquemas dele e percebe que de novo ele estava escondendo seus talentos. Antes, ela foi até enganada pelas baboseiras dele e se preocupou com ele à toa. Rindo, o protagonista se curva para sua professora e agradece tudo que ela fez por ele, e diz que assim que terminar de ajudar a curar o seu tio Shen e o comandante Ruivo, a família dele vai pagar o quanto ela quiser. Mas ela impede o que ele estava falando e diz que o Duque Leal e o comandante Ruivo são pilares importantes para o país, então ajudá-los era seu dever. Não há necessidade de reembolso para isso. Mas então, com uma cara muito linda, ela diz que se o protagonista se sentir inspirado, não era para se esquecer de tocar a Odisseia para ela, pois desde o dia que aconteceu, ela queria ouvir muito. O protagonista então, todo debochadinho, diz que não era para ela se preocupar, com certeza ele tocaria um pouco. Seu avô animado diz que todos ali são convidados muito importantes e deveriam ficar na mansão Lee. Ele iria até a corte na manhã seguinte para pedir uma transferência para todos. Enquanto isso, o protagonista estava dizendo para seu servo cuidar da enfermagem. Ele iria se retirar por enquanto e vai para a sala de treinamento da mansão. Ele pensa que treinou usando métodos mais rigorosos e nunca saiu do caminho ideal. E fazendo isso, mesmo sem ajuda, ele estaria pronto para se tornar um mestre marcial. Mas mesmo depois de absorver o veneno estranho do seu discípulo e o Qi da justiça de centenas de estudiosos, ele ainda estava preso em um mero guerreiro marcial de 7 estrelas. Com esses pensamentos, ele começa a fazer sinais de mão. Então, o monumento do mundo aparece em sua consciência. No mundo espiritual, ele caminha em um jardim e diz já ter visto várias pessoas que expandiram os espaços dentro de suas armas Chuan. A maioria tinha formatos que se pareciam com um espaço distorcido dentro do objeto. Mesmo que tenham colocado uma marca usando sua consciência, ainda seria um espaço sem nada e silencioso. Porém, o espaço que o monumento criou em sua consciência é bem real. É como um mundo místico e vivo. O número de pessoas no continente Tianhu que poderia refinar um monumento assim é basicamente 0. Ao permitir sua consciência estabilizar e não sumir, mostrando diretamente sua alma, fez com que ele percebesse que as leis desse mundo parecem diferentes do mundo real.
Em sua consciência, ele treinaria o poder de sua alma, e na realidade ele treinaria seu ki e seu físico, já que as leis realmente desse mundo eram diferentes. O prota aproveita para treinar seu corpo e mente ao mesmo tempo. Na realidade, ele faz esforços físicos absurdos e dentro da consciência ele simplesmente medita calmamente. Na realidade, ele usa a gravidade 30 vezes aumentada da Pretona e no espaço do monumento acompanha esse esforço mentalmente. Ele retira do espaço interdimensional vários cristais de energia e com sua espada os despedaçou e começa a os absorver. Só que como eram vários cristais de energia, o protagonista vê que fez merda. Existem milhares de ligações minúsculas entre corpo, alma e ki. Ele não acha que possa absorver 8 pedras de energia de uma vez só. Mesmo em sua vida passada, quando estava nessa etapa, absorver pelo menos uma ou duas seria muita sorte. Com esse treino de 3 fatores, ao mesmo tempo, mesmo guerreiros marciais que têm níveis muito maiores que o dele não têm necessariamente o que é preciso para isso. Ele estava maravilhado. Assim que retornar para o pico do reino das 7 constelações, quem em Tianhu vai ser forte o suficiente para o enfrentar? Ele parte mais cristais com sua espada e absorve tudo. Só que isso faz ficar bombadão. O bichinho tomou veneno, mano. Parecia que ele iria explodir. A energia era muito densa e forte. Nosso protagonista foi ganancioso demais e grita de dor, cuspindo um pouquinho de sangue, pensando que explodiria. Todo inchado de energia, o protagonista começa a meditar. Essa dor e esse sentimento era porque seu corpo físico não conseguia suportar toda essa energia e estava entrando em colapso. Mas ele grita com essa piada. Isso não deveria ser possível e amaldiçoa esse estádio maldito de 7 estrelas. Usando uma técnica, ele grita desesperadamente para romper o limiar das 7 estrelas. A pressão era tanta que ele começa a sangrar por todo o corpo, mas no fim ele suporta toda a dor e consegue avançar para o guerreiro marcial de 8 estrelas com uma explosão de energia insana, mas age como se não fosse nada. Ele disse que finalmente conseguiu, e ainda estava vivo de quebra, coisa pouca, nada demais, e sai andando todo cheio de marra. Mas em pensamentos ele está se debatendo que isso foi realmente muito perigoso, ele não devia brincar assim com sua vida de novo. Se ele morrer dessa vez, com certeza já era. Só que as palavras que aparecem enquanto ele faz essa pose idiota era um grave caso de incompatibilidade entre palavras e atitudes. Com certeza ele faria isso de novo. Ele coloca sua roupa na velocidade da luz enquanto alguém grita desesperado que havia uma emergência. Ele sai para ver seu avô dizendo que não queria o incomodar, mas as palavras travam em sua boca, pois ele fica em choque perguntando o que tinha acontecido com seu neto que outra vez conseguiu romper para o guerreiro marcial de 8 estrelas em pouco tempo. O protagonista, enquanto é questionado, simplesmente cruza os braços debochado e diz que, se ele não tivesse o perturbado, planejava se tornar um mestre marcial antes de sair do treino. Seu avô começa a analisar todo o corpo de seu neto, dizendo que ele tinha se tornado um guerreiro marcial de 7 estrelas em 2 dias, e agora do nada ele aparece como um guerreiro marcial de 8 estrelas alguns dias depois. Como isso era humanamente possível? Mesmo se ele tivesse comido pílulas de 9º grau, a melhora não seria tão grande assim. Vendo que seu avô estava falando groselha pra caramba, o protagonista coloca ele para fora, falando que se ele não tinha nada para dizer, ele continuaria treinando. Nessa hora, o velho manda ele esperar e diz que veio falar que depois do que aconteceu com os 3 eruditos virtuosos, alguns deles se esconderam, outros foram para casa e alguns enlouqueceram. O ancião Jia Henry ficou furioso e colapsou doente. Ele reuniu todos os instrutores da Academia Imperial e está esperando que a família Li assuma as responsabilidades por suas ações. O velho disse que quando os viu de longe apenas correu, pensando num velho cagão, mano. O protagonista fica com a cara de poucos amigos e diz que, de novo, esse bando de eruditos estava o atrapalhando enquanto avançava. Ele questiona seu velho do que ele tinha medo. Se eles bloquearem o caminho, era apenas para matá-los facilmente. O velho balança a mão pro prota e diz que se fosse funcionários comuns da corte, não haveria problema em matá-los. Mas o ancião Jia Henry é descendente de um santo e representa todos os estudiosos. Se ele o matasse, todos condenariam sua família e seriam tratados como escória onde quer que fossem. O protagonista diz que ele se preocupa demais com eles. O velho precisa saber que para as pessoas que seguem o caminho das artes marciais, sua força era relevante. Aqueles que são rei entre as pessoas comuns e os usam ao seu favor não são melhores que lixos. Quando ele puder separar as nuvens com sua força e sua simples risada alcançar os céus,
quem dessas meras formigas ousaria o caluniar novamente? Essas palavras deixam o avô dele completamente abismado. O prota não para e continua sua bravata, dizendo que sua geração levará aos céus. Ele tem corrido por tantos anos e já esteve em centenas de batalhas, mas nunca temeu nenhuma delas. Se ele temesse um bando de eruditos podres, hoje as nuvens ririam dele. O velho fica em contemplação. As palavras de seu neto são majestosas. Parece que de repente sua mente foi limpa. Parece que os caminhos das artes marciais de repente se abriram em sua frente. O que há de justo em se esconder com medo? Artistas marciais devem remover todos os obstáculos de seu caminho. O protagonista então dá as costas para seu avô e diz que hoje seria o dia que ele varreria todas essas formigas podres. Quem delas poderia parar seu caminho? Enquanto afasta, seu avô sente uma pressão imensa de energia de seu neto. Após isso, os dois cavalgam pela cidade em alta velocidade. E ainda, em pensamentos, o velho se pergunta como isso era possível. Como seu neto, um pirralho, tem uma energia maligna tão densa, é como se ele estivesse matado bilhões de pessoas. É como se estivesse manchado com uma grande quantidade de karma ruim. Até ele, um rei marcial, treme um pouco enquanto está na frente dele. Carvalho, menor. Ele lembra que quando se tornou um rei marcial, se sentiu contente. Sentiu como se estivesse alcançado o pico e o destino de sua vida. Mas nesse momento, sente a hora de um grande mestre de seu neto. Será que sua visão era muito estreita? Nessa fase, ele apenas começou sua jornada no caminho das artes marciais. Quando esse problema louco de política e ascensão ao trono terminar, com certeza o velho vai se retirar e focar totalmente em seu treino. Quando ele termina de pensar, chegam na frente do Palácio Imperial. Um guarda pergunta quem se atreve a chegar assim. Este não era um lugar para qualquer um pudesse visitar. Eles deveriam descer do cavalo e seguir a pé. Só que ele esqueceu que era o nosso reizinho do deboche que estava chegando. Eles preparam suas armas, já que a pessoa que cavalgava não desceu. E o prota saca sua espada e diz: "O tempo está acabando, abra caminho se você não sair, eu não mostrarei misericórdia." Mas os guardas continuam teimando. Eles dizem que era para ele descer, como se atrevia a falar assim. Se eles não descessem, seria morto agora. Mas o cara deu mole demais, velho. Em um instante, a sombra deles desaparecem como se fossem mera poeira. O protagonista não mostrou misericórdia, e seu avô, vendo isso, fica em choque e pergunta por que ele teve que matá-los assim. Ele poderia apenas ter lhe ensinado uma lição. O prota, no seu modo badass, diz: "Hoje eu só vim aqui para matar." E nessa hora ele entra gritando: "Eu sou Li Yuxiong, o filho mais velho do general Fei Long, Li Shanfeng. Tenho assuntos de emergência relacionados aos militares, que precisam ser informados à sua majestade." Com essa chegada, alguém grita perguntando como ele ousa invadir o Palácio Imperial e matar os guardas. Com todos os presentes em choque, o protagonista grita que era uma emergência, eles não tinham tempo, e pede por favor que abram caminho. Alguém sai pulando do palácio gritando quem era o atrevido que resolveu fazer uma cena ali, no Palácio Imperial. Um lugar sagrado que não era um local para crianças como ele enlouquecer. Esse era o comandante dos guardas do palácio, Jing Fenbai. Ele lança uma onda de energia direcionada para o protagonista, que simplesmente larga seu cavalo que vira poeira instantaneamente. Hippie para o cavalinho, velho, foi de comes e bebes. O protagonista encara o Lorde Marcial de 8 estrelas. Ele deveria ser o especialista mais forte entre os guardas. Enquanto ele pensa, seu avô avança e parte o cara em vários pedaços, filho. Foda pra baralho, tio. Tal avô, tal neto, mano. Ele pousa como se não fosse nada, e os dois são cercados pelos guardas. Mas quando todos veem quem era o Duque Li Chunyang, começam a tremer. O comandante Jing, que era geralmente um deus para eles, foi morto como se fosse um lixo para esse velho. O avô do protagonista, muito bravo, diz, com uma cara de poucos amigos: "Temos assuntos de emergência militar para retratar. Qualquer um que tentar bloquear meu caminho será morto sem misericórdia." Estando cercados, o protagonista percebe que seu avô estava esperando para ver como ele faria a seguir, e começa a caminhar chegando na frente dos guardas, dizendo: "Sou Li Yuxiong, o filho mais velho do general de Fei Long, e tenho assuntos urgentes relativos aos militares que devo informar a sua majestade." Todos dentro do salão ouviram essas palavras e esperam com olhar pensativos. O primeiro príncipe diz a seu pai que a família Li continua agindo tolamente. Como eles ousavam matar guardas e invadir esse lugar? Eles estão menosprezando o rei e deveriam ser punidos com a morte. O segundo príncipe, vendo a cara debochada daquele horroroso do seu irmão, pensa que não achou que o protagonista agiria assim, fazendo uma cena de cara.
Todos os planos que ele fez para conseguir autoridade e mobilizar os militares caíram por terra. O rei, seu pai, torce para chamar a atenção de todos e pede que anunciem a chegada dos dois. Os guardas, então, abrem passagem, fazendo um corredor para os dois, mas nessa hora várias pessoas gritam para eles pararem ali, dizendo que os dois cometeram graves crimes, humilhando os descendentes dos santos e ferindo mais de uma centena de estudiosos. Esses crimes não poderiam ser facilmente perdoados. Hoje, eles seriam executados aqui, fora do Palácio Imperial, e que o céu e a terra seriam testemunhas disso. Todos os idiotas que o seguiram apoiam essa ideia, gritando: o céu e a terra testemunharão essa execução, o céu e a terra testemunharão essa execução. Esse coro idiota faz um esboço de energia da justiça que começa a se formar e transformar em um monódio, mas logo se dissipa. O protagonista, com uma cara de desânimo, pensa que esses professores da Academia Imperial têm desperdiçado suas vidas. Até mesmo seus alunos do passado eram melhores que eles. Essa quantidade infímia de que da justiça era tão pequena que ele estava até com preguiça de tentar absorver. Ele então saca sua espada e corta o couro deles, matando os 4 primeiros da fila, assustando-os demais com essa cena. Eles começam a chorar em choque e perguntam como ele ousava matar pessoas do lado de fora do Palácio Imperial. Então começam a gritar que o protagonista estava matando todas as pessoas como um louco fora do palácio. Mano, o protagonista todo debochado diz: assuntos oficiais não são coisas em que acadêmicos como vocês possam meter o nariz. Vocês estão sendo enganados e ainda pensam que são virtuosos. Isso é ridículo. Não quero brigar com vocês, mas aconselho a não desperdiçar seus estudos. Não acabem morrendo sem saber o porquê. Vocês devem focar em estudar na academia. Se seu mestre fosse realmente virtuoso, ele não teria feito vocês bloquearem o Palácio Imperial, deixando todos os caras ali em choque. Já dentro do palácio, o velho Gia Henry levanta enfurecido e começa a implorar a sua majestade para ajudá-lo a matar os 2 demônios que chegaram. O rei disse que o protagonista estava sendo muito ousado ao matar pessoas ao lado de fora do Palácio Imperial bem em sua frente. Ele havia matado guardas e professores de maneira desrespeitosa. O protagonista sauda o rei e diz que matou aquelas pessoas justamente porque estava sendo muito respeitoso com ele. E o príncipe começa a falar que isso era uma besteira e pede para que seu pai faça eles pagar com a vida por cometer tais crimes na frente do Palácio Imperial, pois eles estavam desrespeitando a lei imperial. O protagonista debocha e diz: então você conhece a lei imperial, príncipe? E o mesmo diz que era claro, sendo um príncipe do país, como ele não a conheceria, e pensa até onde o pirralho acha que poderia escapar das consequências de suas ações hoje. O prota aproveita essa deixa e diz que assim estava ótimo, e chama pelo ministro público perguntando se ele estava presente. E um cara se apresenta confirmando sua presença e pergunta que negócios eles tinham a tratar. Se fazendo de desentendido, o prota diz que não tem certeza de algumas coisas, mas de acordo com a linha imperial, qual era a punição para impedir que assuntos militares urgentes sejam relatados? O cara diz que há assuntos militares que são de urgência e importância natural. De acordo com a lei marcial imperial, aqueles que bloquearem o caminho do relator devem ser mortos junto com toda a sua família. Ao ouvir isso, os velhos estudiosos já começam a ficar em choque e descobrem o porquê do protagonista continuar gritando que tinha assuntos militares urgentes para relatar. Aqueles 2 guardas morreram em vão. O príncipe estava pensando no quão astuto o protagonista foi. Ele não achou que o mesmo usaria essa brecha, mas começa a gritar que os guardas até mereceram a morte, já que cometeram um grave crime. Mas enquanto aqueles professores, um garoto rico de sangue frio que pode matar pessoas assim é muito cruel. O velho G aproveita isso e começa a lamentar pelas mortes, e o príncipe continua dizendo que esses professores leram muitos trabalhos literários. Geralmente eles não participam dos assuntos do mundo, em vez disso dedicam sua vida ao ensino para ajudar a nutrir as fundações do país. Mas o prota simplesmente vai e os mata. Isso é parte da lei também? E o velho Gia continua lamentando pelas mortes injustas. O prota mais uma vez pergunta ao ministro qual era a punição para caluniar funcionários importantes do tribunal. E o cara diz que se for realmente comprovado, obviamente que seria a morte. Deixando o príncipe assustado, já que nem ele mesmo sabia dessa lei. O velho Gia levanta parecendo não estar mais doente, esse velho safado mentiroso, e diz que eles eram professores oficiais, então mesmo que sejam provados, como podem ser condenados por causa de uma calúnia? O prota debocha do velho, o mandando ter cuidado ou também seria denunciado por caluniá-lo também.
Sua Majestade o chamou ao palácio, mas aqueles professores bloquearam seu caminho e termina perguntando ao velho qual a punição por ficar no caminho da ordem de Sua Majestade. O velho começa a gaguejar, e o ministro diz que aqueles que estão no caminho das ordens de Vossa Majestade devem ser mortos junto com toda a sua família. Os outros professores que conseguiram sobreviver pensam que o garoto era implacável, parece que os professores também morreram em vão. O prota diz que lembra que um dos professores é sobrinho do ancião Gia, então a sua família também incluiria o ancião Gia. E como santo e líder estudioso, o velho é um modelo, então suas palavras e ações são analisadas. Ele devia saber que a lei imperial é como uma montanha e não mostra misericórdia a ninguém, fazendo o velho exclamar de medo e em choque. Ele começa a gaguejar, apontando para o protagonista e cai de joelhos implorando a Sua Majestade que faça um julgamento correto. O velho vô do protagonista, todo incrédulo, não sabia que daria para resolver tudo assim, e se pergunta se esse moleque é mesmo seu neto. Ele era muito inteligente. A família ali sempre foi de generais e guerreiros. Suas habilidades com as palavras estão sempre em falta. Nunca poderiam esperar vencer essas escoras no diálogo. Mas o protagonista não apenas invadiu imprudentemente o palácio, matando quem quer que seja, como também tomou iniciativa e foi capaz de colocar o ancião e estudioso em uma situação ruim por causa da lei imperial da moral e dos valores. Se o velho ancião Gia for realmente rotulado como criminoso, eles terão que matar um descendente de um santo. Mas se ele não for, seu neto não os perdoaria. Sua Majestade diz que o velho era um descendente de um santo e alguém que o deu a iluminação. O crime era algo que seu sobrinho fez e ele não era culpado. Por suas conquistas passadas, ele fará uma exceção, mas quanto a seu sobrinho, é comes e bebes na certa. Ele manda jogá-lo fora e que mande-o de base, para não ser injusto com o jovem protagonista da família Lee. O velho começa a gritar vida longa ao rei, agradecendo por ser poupado. Ele era uma escória que nem ligava para a vida de seu sobrinho. Considerando a situação, o rei pensa que ambas as partes estariam de acordo. Ele não ficou contra o ancião e também não ficou contra o protagonista. Talvez os dois estejam satisfeitos. Mas o protagonista, rei do deboche, diz que isso não podia ser feito, precisamente porque o ancião Gia é um modelo. O rei precisa aplicar a lei imperial estritamente. Além disso, o príncipe cometeu um crime não é diferente de um plebeu cometer o crime. E pergunta se o ancião Gia tinha um status maior do que de um príncipe. O velho começa a gaguejar, falando que o decreto de Sua Majestade era sagrado. Como um garoto podia apontar o dedo para ele e começar a gritar bravatas e xingar o protagonista, o fazendo lembrar da cena familiar do primeiro figurante que ele espancou na academia. O prota, com sua pose badass, simplesmente diz: "É óbvio, porque eu não me importo nem um pouco com o imperador", fazendo todo mundo exclamar em choque. Ele estava tentando se rebelar contra o rei. A situação aos poucos estava ficando fora de controle. O seu avô, que pensou que tudo seria resolvido só com palavras, agora estava retirando uma carta de demissão, pensando que seria bom ele aposentar mais cedo e voltar para sua cidade natal. Depois do nosso protagonista terminar o último vídeo falando que não se importava com o imperador, ele completa falando que era claro, ele não colocava Sua Majestade em seu campo de visão, assustando a todos no salão, inclusive o rei. O segundo príncipe lamenta, agora que estava em uma boa posição e poderia ter empurrado seus rivais para o canto, o protagonista estava sendo assim. O rei exclama e levanta irritado, gritando: "Você se atreve?" E o protagonista ainda continua com sua pose impassível olhando para ele. Então ele começa mais uma vez seu showzinho. O imperador deve ser respeitado do fundo dos nossos corações. Como nobres, devemos colocar sempre o imperador acima de nós, ouvindo atentamente e compreendendo seus ensinamentos e intenções. Então, ele aponta para o velho e diz: "Não agindo como um ancião aqui, que sempre fala o nome do imperador sem qualquer tipo de gratidão. Onde está a lealdade desse velho? Não admira que ele se atreveu a quebrar a lei. Ele não se importa nem um pouco com o imperador. Talvez ele até pense que é mais importante que ele por causa de seu prestígio. Ou ele pense que falta sabedoria no imperador. Será que ele está planejando o substituir?" O velho, sendo acusado do nada, começa a gaguejar, apontando para o protagonista. Ele mal tinha acabado de se livrar de um crime da lei imperial e já estava sendo acusado de rebelião. Nessa situação, o velho começa a gritar como um louco e acaba tendo um revés e vomita muito sangue. Seus alunos chegam para o ajudar, só que já era tarde demais, ele havia morrido de raiva.
O protagonista, vendo essa situação, enquanto todos estavam preocupados, diz: ele, como descendente de um santo, usou sua morte para expiar seus crimes. Suponho que ele entenda o que ele fez, e como o ditado disse, dignidade para os que partiram. Devemos abrir nossos corações e perdoá-los por qualquer crime que cometeu por vida. Ele termina pedindo que o rei absolva seus crimes, e todos vendo essa cena pensam como o protagonista era cruel. O ancião morreu com raiva e ainda assim o garoto quer manchar seu nome com crimes. Ninguém mais se atreveria a mexer com esse pirralho que tem tendências problemáticas de encurralar as pessoas. O rei torce para chamar a atenção e pensa que não adiantava ofender a família Li por um morto inútil. Então diz que o protagonista Li Yuxiun está correto. Dignidade para os que partiram. Tudo o que aconteceu será apagado. O ancião Jia foi um estudioso bem-sucedido de sua geração. Uma data será escolhida para seu enterro e o país ficará de luto. Todos lamentarão a partida do seu professor. Nessa hora, o rei pergunta o que o duque e o protagonista tinham de tão urgente que fez eles correrem até ali matando qualquer um que entrasse em seu caminho. E o protagonista parece lembrar de seus planos e diz que o país perdeu a cidade Cabeça Branca e o exército com 1 milhão de soldados do país das 100 batalhas cercou a cidade dourada e pede que sua majestade envie tropas para ajudar. A sala inteira cai em silêncio, pois quem não se lembra, essa era a notícia passada há uma semana, velho. O rei pergunta o que mais, e o prota disse que não havia nada mais a reportar, e iria esperar que o rei enviasse tropas para os ajudar. O rei grita indignado dizendo que já sabia dessa notícia que foi entregue há vários dias. Não era possível que essa era a urgência. E o primeiro príncipe diz que o protagonista se atreveu a matar guardas e professores apenas para entregar notícias vencidas. Ele com certeza deveria ser punido com a sentença de morte. O prota pisca para ele todo debochado e diz que se ele era tão capaz, por que não estava na linha de frente lutando com o país das 100 batalhas, em vez de passar seus dias indo atrás de pessoas que já estão basicamente ao seu lado. Só que em vez de discutir, o príncipe pensa que nosso reizinho era muito debochado e perspicaz. Até um ancião e estudioso morreu por causa dele. Não era bom continuar discutindo com ele, pois quem perderia seria o príncipe. E nessa hora, o prota faz uma carinha icônica batendo a mão como se tivesse descobrido algo e diz: "Ah, quase esqueci. A Brigada do Leão Dourado da cidade de Cabeça Branca está diretamente sob seu controle. Eles já morreram na mão do exército do país das 100 batalhas." Ele estava basicamente o chamando aqui de incompetente. O príncipe exclama e olha para seu pai assustado. A Brigada do Leão Dourado defende a cidade de Cabeça Branca há séculos. Eles estão atrás de uma montanha infestada de monstros. O país das 100 batalhas não conseguiria passar pela cidade. Esses eventos se desenrolaram cheio de intenções ocultas e os funcionários dos tribunais já estão fazendo suposições malucas. E seu pai, que está no trono há anos, com certeza já deve saber de algo. Se ele descobrir que o príncipe ajudou o inimigo na travessia pelo trono, ele nem seria mais príncipe. Mas enquanto ele não admitir, ninguém terá provas contra ele. O rei então diz que a Cidade Dourada é defendida pelo exército do general Fei Long, seu pai. E o exército de 40 mil soldados é invencível. Mesmo que o inimigo tente romper com seu 1 milhão, não conseguiria. Então, ele e seus assessores pensaram que a notícia era falsa. Talvez o verdadeiro objetivo do inimigo era desviar o exército central e marchar direto para o sul até a capital. O protagonista diz que entende, mas e se a notícia for verdadeira? O país das 100 batalhas assumiria a Cidade Dourada e eles poderiam mover todo o seu exército para o sul e as 17 cidades principais do país estarão ao seu alcance. Então o exército central não seria capaz de defender contra esse exército de 1 milhão de homens. Os estudiosos que estavam planejando e ajudando o príncipe se encaram e o príncipe dá um sinal para eles. Então um cara começa a falar que entende o motivo do protagonista estar preocupado. Seu pai está na linha de frente, mas exagerar intencionalmente a situação não estava dentro da razão, é tudo emocional. E quanto a enviar tropas, isso está classificado como grandes decisões. Essas questões devem ser discutidas detalhadamente para ser resolvidas. Só que nessa hora, sem nem piscar, o protagonista saca sua espada e chama o cara de vigarista imoral. O rei, assustado, pergunta como ele ousava sacar sua espada na corte real, o que ele estava planejando. E sua guarda se posiciona para proteger o imperador.
O protagonista diz que, considerando o que aconteceu com o país, antes que o exército se mova, ele vai pegar a cabeça do Figuras e começa a enfiar a espada no pescoço do cara, que se desespera e começa a implorar para o príncipe mais velho o salvar. O prota, com sua mãozinha para trás característica, como se não fosse nada, diz ao rei que veio trazendo notícias militares urgentes e não teve tempo de retirar seu equipamento devido à urgência da referida notícia, e pede perdão. Consequentemente, ele conseguiu encontrar um verme em seu país, um vigarista imoral. Isso seria considerado uma limpeza para o rei. O príncipe, desesperado, diz que ele estava brincando com a vida dos funcionários do ministério, sendo insano e causando uma cena na corte real, e pede que o rei o sentencie à morte. E nessa hora ele toma um murro insano na cara e se esborracha na parede. Era o avô do prota, que com uma pose fodorástica pergunta quem estava tentando executar seu neto, fazendo todo mundo se cagar de medo, mano. E o prota, sem entender nada, pensa que um desenvolvimento sem script ocorreu. O príncipe levanta e geme de dor, todo esbagaçado, e geral fica em choque. O duque tinha acabado de atacar o príncipe. O protagonista acaba de finalizar o outro cara e o rei fica pensando que o velho duque estava fazendo mais pressão que antes. Ele deve ter feito muitos avanços nos últimos anos. O prota pergunta a Vossa Majestade o que era mais importante para ele, as terras exuberantes do seu país ou um homem velho, porque ele estava se preocupando com isso. Se o rei realmente acha que ele estava brincando, então todos podem agir como se ele nunca tivesse repassado a notícia. A família ali pode ir apenas para casa e se sentar na linha de frente, e isso será o fim de tudo. Mas pense, se o governo dessas terras mudarem de mão, esses inúteis podem se tornar os novos ministros do novo líder. Suas fileiras serão as mesmas, mas a posição do rei não se manterá. Ele então, debochado, como sempre, ri e diz: "Que grupinho de retentores reais você tem por perto, hein, meu rei?", fazendo todos ficarem em choque. Essa dupla era muito problemática. Um era inteligente, com a língua afiada, e o outro era extremamente assustador e forte. O príncipe mais velho fica assustado pensando que com esses dois, seu pai não pode se recusar a enviar tropas, ou uma mudança de poder na corte real não seria improvável. E o príncipe mais novo olha para ele rindo da situação. O rei diz que o prota estava certo, sendo esse o caso, e essas serão suas ordens. O duque liderará o exército como general e selecionará tropas do exército central. O avanço começará na manhã seguinte. O duque diz que seu corpo está enfraquecido pelos últimos anos, então não poderá aceitar tal responsabilidade, mas vai encontrar alguém confiável para ocupar o cargo de general. O rei podia deixar isso com ele. Todo mundo pensa na besteira que esse velho estava falando. Sua pressão é provavelmente de um rei marcial. Como seu corpo poderia estar enfraquecido? O rei diz que tudo depende dele. E o primeiro príncipe pensa que o duque está achando que receberá sua ajuda, mas ele está totalmente enganado. O mesmo queria ver quanto tempo o velho ia aguentar. Do lado de fora do palácio, o príncipe fala que o protagonista realmente o assustou lá dentro da corte. Ele também fala que os testes para o exército da academia acabaram de começar e pergunta se o protagonista tinha interesse de assistir. O prota pensativo diz que era óbvio, o batalhão que seguiria o grupo de subordinados leais dele no futuro, feito de estudantes. Ele estava curioso para ver o poder que teriam. A academia estava lotada. A loirinha implora ao professor na fila para ele deixar que seu irmão se inscreva. Ele também era um guerreiro marcial, o que significa que atendia os requisitos. O professor confirma que apenas alunos são legíveis, como ele já havia dito antes. Além disso, o rosto do seu irmão não parecia muito saudável. Para quem não se lembra, ele tem aquela condição do veneno em seu corpo. Quando o professor diz isso, que ele parecia desnutrido, o moleque fica louco e pula em cima da mesa, falando que come metade de uma cabra todo dia, fazendo todo mundo rir dele, falando que ele era tão magro que parecia que ele não comia nenhum palito, muito mais uma cabra. O professor fala que mesmo que o irmão dela tenha bastante talento, afinal mesmo os alunos da academia não eram tão fortes quanto ele, ainda era muito novo e deve esperar até o próximo semestre para começar, então ele poderá se inscrever na escola. O moleque estava putinho, ele fala que se ele não se inscrever, ele vai chamar seu mestre e ele com certeza vai dar um jeitinho. O professor disse que era legal ele ter um mestre desde novo, mas mesmo que seu mestre seja forte, se ele não for o diretor da academia, então ainda seria inútil. E pergunta quem era seu mestre. Nessa hora alguém grita, eu!
e já chega o protagonista, a comandante, seu avô e o príncipe, fazendo o professor exclamar assustado. O garoto, seu discípulo, fica de joelhos e fala que ele veio na hora certa. O velhote não estava deixando se inscrever. Nessa hora começam os sussurros e fofocas das pessoas falando que ele era o jovem mestre, mas estava se aproveitando do seu prestígio para conseguir recursos e habilidades. Por isso ele estava ficando tão forte. Ele tinha até um discípulo. Como sempre, as merdas de figurantes. A loirinha cumprimenta ele toda tímida, e o irmão dela começa a chorar agradecendo seu mestre por vir. O avô dele pergunta desde quando ele tinha um discípulo, só que então olha para o garoto e fala que ele era muito jovem e já era um guerreiro marcial. Ele não tinha nem 15 anos ainda, mas porque sua aparência era tão horrível e parecia estar tão desnutrido, o garoto reclama e fala que ele era um velhote muito rude. Nessa hora, o professor que não deixava se inscrever se ajoelha e saúda Sua Alteza e o Duque Li, junto com a comandante Bai. Os figurantes de novo começam a fazer suas fofoquinhas, enquanto o discípulo do protagonista fica em choque pensando: fudeu, família! Então o velho era avô do meu mestre, tô lascadinho, enquanto o protagonista estalava seus dedos. Ele então chuta a bunda do garoto falando: sala de gravidade 20 vezes maior por um dia inteiro. Enquanto a comandante Bai manda o professor inscrever o garoto também, e todo mundo vendo o príncipe começa a brilhar falando que ele era um figurão. Ele, obviamente, como todo bom político, começa a fazer um discurso, falando que todos os alunos, desde que tenham um excelente desempenho hoje, não importa seu status ou origem, pode se juntar aos guardiões do estado imediatamente e ser um de seus guardiões mais confiáveis, fazendo todo mundo o louvar, falando que essa era sua chance, e rir à toa. Por causa disso, a fila fica caótica, cheia de gente falando groselha pra caramba, querendo se inscrever. A comandante Bai chama o avô e o protagonista para esperar lá dentro, já que vai demorar um pouquinho. Ela acha que mais de 2.000 estudantes vão se inscrever e o menor cultivo entre eles será guerreiro marcial. O príncipe fica eufórico em pensamentos. Um batalhão formado por 2.000 guerreiros marciais. Seu poder seria suficiente para enfrentar 20.000 ou mais homens. O protagonista chama a loirinha, falando que eles iam descansar um pouco e era para trazer seu irmão. E seu avô diz que essa garota era muito linda e seu bumbum era empinado e grande, perfeito para ter filhos. Olha o velho, família, sabe muito. Já dentro da academia, saíram os resultados. Um total de 2.330 inscritos, incluindo 7 mestres marciais, quanto ao resto todos são guerreiros marciais. Eles serão os pilares do futuro do país. Com eles ao seu alcance, basicamente terão o futuro do país sob seu controle, disse o príncipe e a comandante Bai. O príncipe saúda seu professor, o diretor da academia, que diz que 60 anos atrás, seus anciões se agruparam para formar o primeiro batalhão de estudantes, lutando contra os ladrões, saqueadores e criminosos, salvando o país de um perigo iminente. Agora, o principal exército inimigo cercou a Cidade Dourada, colocando seu país novamente em risco. Aprendendo com os mais velhos, eles estão reunindo para contribuir com o país, e depois de seu discurso, todos os estudantes ficam eufóricos. O teste dessa vez será avaliado pelo próprio príncipe, e de agora em diante o príncipe vai liderar todos eles rumo ao glorioso futuro, diz o diretor, e olha para seu lado e se assusta quando percebe que o avô do protagonista agora já era um rei marcial e fica sem palavras. Ele ri sobre o velho ter avançado e pede ao príncipe que diga algumas palavras para todos. O príncipe diz que vai focar em 4 pontos. O primeiro é que quem se inscreveu receberá 3.000 moedas de ouro. O segundo, se alguém perecer na guerra, suas famílias receberão tratamentos equivalentes a de um oficial de 5ª categoria. E para aqueles que retornarem vivos, serão recompensados com outros 3.000 moedas de ouro e promovidos a oficial de 5ª categoria após a formatura. O terceiro ponto é para aqueles com realizações. Eles se tornarão auxiliares confiáveis, não importa quantos forem. E o quarto ponto, ele aponta para o protagonista e diz que ele será o líder para levar todos até a batalha. Ninguém deve desafiá-lo. Nessa hora todo mundo exclama, inclusive o diretor. Então o príncipe pergunta a todos com a cara descontente: vocês estão insatisfeitos com essa decisão? Um cara levanta a mão dizendo: sim, eu estou insatisfeito. Ao menos que ele possa me derrotar, aceitaria isso. E o outro cara diz o mesmo para o príncipe, que olha para o protagonista meio sem jeito e fala: os jovens têm tanta motivação, talvez um desafio seja bom para eles, o que você acha?
Ele diz para o protagonista não perder para eles e deixar as pessoas falarem mal dele pelas costas. O reizinho do deboche bufa sem saída e caminha para a frente de todos e diz: "Vocês dois, venham ao mesmo tempo." A arena fica em silêncio e o protagonista continua: "Eu tenho muitas coisas para fazer e não gostaria de perder o meu tempo, então vou enfrentar os dois juntos." Todos os alunos pensam que o protagonista só podia estar ficando louco. Os dois exclamam de raiva por serem menosprezados. A guria que o antigo dono do corpo do protagonista gostava também fica em choque junto com o figurante que foi humilhado por ele. E o diretor pensa na velocidade que o protagonista evoluiu. Enquanto isso, o protagonista, alheio a todos, finca pretona no chão e faz a mesma pose que sua estátua que representa sua antiga vida. Que foda, filho. Um dos figurantes tira sua lança, chamando o prota de arrogante e fazendo todas as mulheres da academia chamar ele de lindo e dizer que o ama. O prota ri e diz: "E daí que sou arrogante, eu tenho força o bastante para apoiar minha arrogância." Só que o cara fala que era melhor ele dizer isso depois de conseguir se defender de seus golpes. E faz vários ataques, e o protagonista do mesmo jeito com a mão nas costas esquiva como se não fosse nada. Todo mundo exclama assustado, inclusive o diretor e seu avô. Então, o protagonista fala: "Muito bom, sua lança do tigre e do dragão. Hoje vou me sentir como um dragão ao subjugar um pequeno tigre." Ele então grita para seu discípulo e diz para ele olhar de perto, já que sempre quis aprender essa técnica horrível do punho do tigre. Ele recebe o ataque do cara com um punho, fazendo todo mundo exclamar em choque, o chamando de louco. Mas o que todo mundo esperava não aconteceu, e o cara é jogado longe, e mais uma vez todo mundo exclama assustado. Como ele conseguiu bloquear uma lança com um punho? Como isso era possível? E seu aprendiz estava muito excitado, mano. Os figurantes não desistem e mais uma vez, com sua técnica lança do dragão errante, ataca o protagonista com o rugido do dragão nos 9 céus. Levando um pouquinho mais a sério, o protagonista pega a pretona e usa sua técnica do físico tirânico. Ele quer testar o que era mais forte, sua técnica de defesa ou a técnica de ataque mais forte do seu oponente. E todos o chamam de louco quando ele recebe o ataque de coração aberto. Mas no final ele sai ileso e o cara já começa a tremer tudo. A risada do prota deixa todos em choque, inclusive seu avô e o diretor. A guria que zoava ele antes fica mais assustada ainda, depois de lembrar de como ela o menosprezava. O Ruivinho então fala para seu amigo que os dois deveriam atacar juntos e não pensar em mais nada. Só trabalhando juntos poderão vencer. Os dois, usando suas técnicas mais fortes, atacam o protagonista. Só que como se não fosse nada, o protagonista usa sua técnica Canção da Espada de Lótus, acabando com o ataque dos dois. E com uma pose foda pra baralho ele diz: "Agora será minha vez de atacar." Depois de bloquear o ataque dos dois, o protagonista usa sua técnica Canção da Espada de Lótus, 10 passos, uma morte. Os dois exclamam em choque. Eles pensam em se esquivar, mas a gravidade aumentada 100 vezes da pretona os pega desprevenido. Os dois são acertados em cheio e são destruídos pelo protagonista. A plateia vai à loucura. Seu avô e o príncipe junto com o diretor exclamam sem palavras. Então, o protagonista pergunta: "Tudo bem agora?" Se mais alguém estiver insatisfeito, é só subir na arena. E vendo que ninguém se manifestou, ele fica com sua pose fodona. No dia seguinte, o exército já estava formado. De um lado estavam os estudantes, do outro estavam os guardas. Só que do lado dos guardas eram tudo velhos raquíticos que deixavam os estudantes meio apreensivos. Vendo isso, após ser criticado por alguém, se não viria mais ninguém, o avô do protagonista manda o comandante começar as preparações. Ele se aproxima da beirada e grita com todas suas forças: "Guardiões do Estado, vocês têm 3 minutos para se reunir abaixo, depressa, chamando todas as 5 unidades. Qualquer desobediência resultará em punição pelas violações da ordem." Todos abaixo seguram seu ouvido com dor. Sua voz se espalhou por toda a cidade, pegando até mesmo o príncipe e seu ajudante desprevenidos. Em choque, o príncipe pergunta o que estava acontecendo, como ele estava tentando reunir todos ao seu comando, sendo que o exército central era de responsabilidade dele, e se prepara para ver o que estava acontecendo. Nas profundezas do Palácio Real, todo largado, jogado às traças,
O rei, em um estado deplorável, se alegra que finalmente o comandante ruivo voltou a seu estado de pico. Agora ele pode finalmente ficar em paz. Na família Lan, o filho mais velho pergunta para seu pai se a voz que eles ouviram foram do comandante ruivo. O velho diz que sim. Depois de 5 anos, o artista marcial mais forte do país voltou à tona. Ele disse que na manhã seguinte era aniversário da mãe do príncipe mais novo. O destino tinha traçado seu curso. Eles apoiarão o segundo príncipe. E termina falando que parece que a família Lee estava pisando em suas cabeças por muito mais tempo. O guarda do primeiro príncipe se apresenta e quando ele encara o comandante ruivo, quase caga na roupa. O primeiro príncipe encara o exército reunido por seu irmão e ri, só tem velhos e fracos. Mas nessa hora, os comandantes da unidade chegam. Eles eram da 2ª unidade, da 5ª unidade e da 4ª unidade, e também a comandante Bai da 3ª unidade. Assim que eles reportam, várias outras pessoas chegam como formiga e gritam: "Guardiões do Estado estão reportando ao comandante." Com todos os guardiões reunidos, os estudantes ficam radiantes. O comandante ruivo diz que o país das 100 batalhas invadiram o território. Por ordem de Sua Majestade, eles mobilizarão o Exército Central. Mas atualmente há apenas cerca de 2 ou 3 mil pessoas aqui. E ouvindo isso, o príncipe ri. Esse era todo o exército que ele conseguiu mobilizar, mesmo que todos sejam mestres marciais, seria inútil. Só que nessa hora, o comandante ruivo disse que os 124 generais do Exército Central que não apareceram receberão a pena de morte por desrespeitar as ordens de Sua Majestade, e ordena que envie todos seus homens para trazer os 124. Eles vão ser punidos ali mesmo. O príncipe exclama como o comandante ousava tentar matar generais do exército. O comandante ruivo diz que o príncipe, como um dos generais do Exército Central, especialmente porque ele era o príncipe do país e por liderar a oposição e desrespeitar a segurança na nação, o mesmo também será decapitado. O príncipe começa a gaguejar. Se ele tivesse bosta pronta, tinha se cagado todo. E diz: um general querendo matar um príncipe? Mas por dentro ele estava se borrando todo. O general pergunta por que eu não ousaria o matar, se não fosse pelo avô do protagonista lutando pelo país e reivindicando seu território. E se não fosse por mim protegendo o país de Chanshui, ele não existiria mais. A família real é apenas um grão de poeira na história do país. E termina perguntando ao príncipe: quem nesse país ousaria me desafiar? Matar o príncipe era como matar um mero cachorro. Ouvindo isso, todos ficam eufóricos. Depois de anos em silêncio, sem se importar com o que acontece ao seu redor, o comandante finalmente voltou. Nessa hora, todos gritam: entendido, capitão! E vão atrás dos oficiais para realizar sua punição. O guarda que estava com o primeiro príncipe pensa que o comandante ruivo não estava blefando. Ele sabe que a intenção de matar dele não era falsa. Agora mesmo, o único que podia salvar seu príncipe era o rei. Tudo estava certo. O príncipe estava rendido aos pés deles e pronto para ser executado. O príncipe mais novo pensa que ascender ao trono significa que está acima de tudo e que todos os oficiais vão o ouvir. Mas vendo seu irmão mais velho, que pode ser morto como um cachorro, então ele se questiona o que ele seria no futuro. Os oficiais, a não ser que todos os 124 generais que se rebelaram estavam ali. E o comandante ruivo começa: vocês acham que a lei não pode vencer os números? Vocês acham que Li Chunyang era uma tarefa fácil? Vamos tomar suas cabeças hoje por seu erro. Em suas próximas vidas, lembre-se que mesmo sem você, Chanshui ainda brilhará. E não superestime mais sua própria importância. Então ele ordena que cortem a cabeça de todos, deixando todos malucos. Só que o guarda do primeiro príncipe chega com um decreto real, dizendo que Sua Majestade enviou e pede que o comandante leia. O comandante ordena que ele leia em voz alta. O decreto de Sua Majestade dizia que o príncipe e os outros generais do exército agiram com arrogância ao recusar a ordem de mobilização. Eles receberão a pena de morte como punição, mas como o país está em uma situação perigosa, eles terão a chance de reparar seus crimes. Embora sendo o príncipe do país, o mesmo não priorizou a segurança de todos.
Ele receberá 100 chicotadas como um exemplo e o príncipe fica aliviado ouvindo isso, mas continua em choque. Mesmo preservando seu status das Forças Armadas devido à sua família, ele ainda sofrerá um castigo. Só que nessa hora, o comandante com uma cara fodona diz que além do príncipe, que receberá não 100, mas 500 chicotadas, todos os outros ainda irão morrer, fazendo todo mundo exclamar, e um figurante ainda o chama de velhote, por desafiar o decreto imperial. E o mesmo tem sua cabeça arrancada em um segundo, filho. O príncipe fica totalmente assustado ouvindo o lamento de todo mundo perdendo suas cabeças, e diz que por desafiar o decreto imperial, o comandante deveria ser morto junto com toda sua família. Mas o comandante diz que ele realmente está querendo o dar um motivo para o matar. Ele ordena que levem o príncipe e o castigue com as 500 chicotadas, e diga a todos os vice-generais para se reunir ali dentro de 3 minutos ou eles morrerão na hora. E em um segundo todos os 124 vice-generais se reúnem na frente dele. Agora, com tudo pronto, ele se reúne com o protagonista e diz que a primeira tarefa foi concluída. E o protagonista diz que ele era muito mais cruel do que pensava. Com isso, agora ninguém mais os desafiará. Nessa hora, o vô do protagonista avisa que o comandante da missão será o Duque Leal, assustando todos. O velho que estava encapuzado levanta, fazendo seu filho o reconhecer e chorar, só que toma logo uma pisa e é repreendido por seu pai. Como ele podia chorar na frente de todos? Ele era um general e o manda embora. O mesmo desentendido e sai chorando. O velhote anuncia que estava ali, e um dos comandantes chorando exclama em alegria. Ele recebe o emblema do Duque. Ele será o pioneiro da esquerda e estará no comando de 100 mil homens. O mesmo pergunta se Sheinin estava ali. Chorando, o cara disse que estava, e logo toma uma pedrada na cara. Ele será o pioneiro da direita com 100 mil homens também. Ele pergunta também se Li Xiong estava ali, e o protagonista se apresenta, e recebe o título de chefe da logística e assumirá o comando dos 2.000 soldados estudantes, que deverá proteger os suprimentos. Então ele termina falando que o resto estará sob seu comando, e eles partirão agora. E o protagonista não fica muito feliz por ser determinado para a logística. O príncipe diz que vai deixar a segurança do país com o velho, que diz que ele não era para ele se preocupar. Ele jura que derrotará os inimigos, senão não voltará à capital. O avô do protagonista manda ele ter cuidado e voltar a salvo. O mesmo diz para ele não se preocupar. Ele sobreviveu por coisas piores e não morreria agora. O exército parte. No caminho, o protagonista pergunta qual a cidade próxima e quanto tempo até chegarem lá. O cara diz que a próxima cidade é Sunshori. Na velocidade atual, eles chegarão lá em 10 dias. O protagonista não fica muito feliz com a demora, fazendo o Duque Leal debochar dele por já estar entediado. Então, ele pergunta para o protagonista o que ele achava de suas tropas. E o protagonista diz que eles são mais ou menos, fazendo o cara ficar em choque e falar: só isso? Crianças realmente não têm experiência de vida. A intenção de matar que emana deles vem de terem experimentado batalhas de vida ou morte. Essa intenção de matar pode... Mas o protagonista já corta ele e fala: eu já entendi. E diz: chegou o meio-dia, hora de você tomar seu remédio. Não se esqueça de pedir à professora para ajudá-la a suprimir o veneno. Vendo o deboche do protagonista, o Duque diz: pirralho, você pode até ser um alquimista talentoso, mas a guerra é diferente. Só que o protagonista diz: não é apenas intenção de matar que você estava referindo? Ele caminha até a beirada, deixando os dois velhos intrigados. Então ele diz: em 10 dias, antes de entrarmos na cidade, esses 2.000 estudantes emitirão mais intenção assassina do que aqueles 400.000 soldados. Você acredita nisso? O velhote diz: haha, sua arrogância não tem limites, moleque. Você acha que a intenção de matar pode ser colhida no ar? O protagonista então diz: farei um juramento militar, colocando minha cabeça na reta. Se eu perder a aposta em 10 dias, você pode chutar minha cabeça como uma bola de futebol. Mas se eu vencer, quero o cargo de comandante-chefe. Você poderá fazer bicos para mim.
deixando os dois caras em choque. O Duque diz que um juramento militar não era uma piada. Como comandante dos soldados estudantes, ele deve saber que não há brincadeiras nas forças armadas. O protagonista debocha e diz, é claro, mas nesses 10 dias eu vou deixar a proteção dos suprimentos para você. Eu vou levar os alunos. Vejo você na cidade em 10 dias, deixando o Duque em choque. Ele pousa na frente dos estudantes e diz, atenção todos vocês. Larguem todos os suprimentos e sigam meu veículo. O filho do Duque pergunta a seu pai se ele realmente vai deixá-lo ir. Será que realmente em 10 dias ele poderá treinar os estudantes para emitir uma intenção de matar maior do que o exército central? E seu pai diz, claro que não. O cara questiona, falando que o protagonista até colocou sua cabeça na reta. Só que o Duque mete um tapa nele dizendo, ele fez o juramento, mas quem ouviu? Você realmente quer que eu o mate de acordo com as leis militares? Na verdade, eu vou dar uma bela surra nele. Depois de espancar seu filho, ele desce falando que seu corpo estava doente e deveria realmente tomar seu remédio. Lá embaixo, ele encontra o comandante Ruivo e a professora Ruivinha e pergunta se ela estava bem. Ela confirma e pergunta onde o protagonista tinha conseguido esse método de tratamento. Enquanto ajuda a suprir a energia do Ki congelado, ela sente que seu Ki Yang também está se fortalecendo muito. Parecia muito mais eficaz que um treinamento isolado. O Duque fica puto e fala, não fale daquele pirralho. Em 10 dias vou bater tanto nele que ele vai ficar meio aleijado. Só que o comandante Ruivo debocha dele falando, rapaz, eu acho que você não vai ter essa chance, deixando ele em dúvida. No exército dos estudantes, seu amigo diz que o protagonista fez uma grande aposta dessa vez. Seu amigo diz que ele fez um juramento militar. Mesmo que seu avô não vá cobrar sua cabeça, ele ainda vai bater nele até ele ficar meio morto. E o protagonista diz que o que há de tão difícil em manifestar um pouquinho de intenção de matar? E seu amigo falou, rapaz, esse tipo de coisa é algo que só mesmo você diria. Intenção de matar é um tipo de energia que só pode ser coletada experienciando batalhas de vida ou morte reais. Quando você entra em um campo de batalha, essa energia será liberada, aumentando bastante sua habilidade de combate. É tipo um hiperfoco. Esqueça os 10 dias. Se eles não participarem pessoalmente de uma batalha, não serão capazes de manifestar a intenção de matar, muito menos em 10 anos. O protagonista simplesmente ri, debochando de seus amigos e falando, então eu posso simplesmente fazer esses alunos experimentar uma batalha de vida ou morte. Não posso? Ele grita, atenção todos os soldados da Academia Jilam. Avance a toda velocidade. Cheguem à cidade Sunhou dentro de 4 dias. Pelos 6 dias restantes, vou fazer vocês irem ao inferno. No último vídeo, vimos o protagonista falando que transformaria a vida deles no inferno, e ele cumpriu. Eles aceleraram tanto que chegaram à cidade em 3 dias, um dia antes do combinado, e agora descansam na frente da cidade, basicamente mortos de cansado. O protagonista estava saindo todo descansadinho de dentro da carruagem, e finge surpresa ao ver que já era noite. Ele ri quando vê que 2 dos figurantes ainda estavam de pé, e logo os que ele espancou. Ele diz olhando para eles que acha que tem alguns bem resistentes ali. Ele olha para a lua e diz que estava linda, e pede para seus amigos sair, que também estavam bem descansados, o que deixa o restante dos estudantes possessos. Ele diz que acabou o tempo da pausa, agora era mãos à obra, e seus amigos com 2 lanças começam a fazer vários círculos e escritas no chão. Eles estavam fazendo uma formação mágica, deixando os alunos incrédulos. Isso era muito desperdício, parece que os figurões têm dinheiro de sobra. Indiferente a esses pensamentos, o protagonista lança suas 2 armas Chuan de nível 3 e ativa a formação. Então, ele diz que gastou a maior parte dos seus recursos nessa formação. Ambos núcleos da formação são armas Chuan de 3º nível, e diz que ela pode ajudar a todos a se tornar um verdadeiro guerreiro marcial em pouco tempo. Ele começa a entrar, mas olha para trás com uma cara de capiroto e diz para os alunos/soldados, vamos começar nossas férias mais que agradáveis. E então, no céu dentro da formação, um olho se forma.
era a técnica da alma do nosso protagonista, fazendo todos os alunos ficarem hipnotizados e gritarem. Seus amigos que estavam do seu lado perguntam o que aconteceu com os outros estudantes, que estavam gritando do nada. E o protagonista levanta todo suspeito e diz: "Quase me esqueci", e mete a bica nos 4 e fala que eles também deveriam ir se divertir. Seu servo também começa a sair para entrar na formação, mas o protagonista diz para ele não entrar lá, já que o cultivo dele era muito alto e com seu nível e suas habilidades oculares atual, ele não seria capaz de controlar a mente dele. Seu outro servo Jiarong pergunta para o protagonista o que era essa formação, e o mesmo diz que essa era a formação chamada de Formação da Mil Alucinações. E lá, os estudantes experimentarão algumas coisas muito sinceras e inesquecíveis, e muito interessantes também. Ele ordena que Jimeng os proteja, pois não sabe quanto tempo vai aguentar, mas fará o seu melhor, e seu servo aceita essa missão e sai para vigiar tudo de fora. Nessa hora, vemos um aluno debatendo em pensamentos sobre o fato dele ser o melhor aluno da Academia de Artes Marciais Sky Eagle e abrir 5 meridianos aos 13 anos. Ele tem um potencial para se tornar um verdadeiro guerreiro marcial aos 15 anos. Seu maior desejo era economizar dinheiro suficiente, ser aceito na Academia de Lã na capital e então se tornar um guardião do estado, após se formar e deixar sua família orgulhosa, para então sustentar seus pais e ajudar sua irmã a encontrar um bom marido. Mas nessa hora, enquanto ele está distraído treinando, uma fera aparece. E ele se desespera. Era um lobo que saiu de dentro da árvore, mas ele percebe que não era um lobo comum, e sim uma besta com cultivo, um lobo bestial. Ele se pergunta por que havia bestas atrás da montanha onde sempre treinou, e corre com o lobo perseguindo feito um louco. Vendo que não poderia fugir da besta, o cara começa a lutar com ela, mesmo que custe sua vida, e ele lutará até o fim, e usa sua técnica punho do Rei Kong. Assim que acerta o monstro, o mesmo consegue abocanhar seu braço e o arranca. Ele exclama de dor e lança maldições para o lobo, e fica mais determinado e furioso, se decidindo a matar a besta. Ele vai para cima dela com tudo, e mais uma vez seu ataque passa por ela estranhamente. A besta, mais uma vez, consegue arrancar seu outro braço, então ouvimos gritos ecoando pela floresta. Mais tarde, vemos o garoto caminhando, muito cansado, voltando para casa, e se perguntando por que a besta não o matou, enquanto cuidava de suas feridas, deprimido, que agora sem seus braços não poderá mais praticar artes marciais, e não vai conseguir entrar na academia, e de jeito nenhum conseguirá se tornar um guardião do estádio. A vida de sua família agora não pode mais ser melhorada por ele. Do lado de fora ele ouve gritos, e correndo desesperado para dentro, ele encontra vários mercenários que debocham, dizendo que ele acabou de perder a melhor parte da festa. Um deles explica que o filho do prefeito gostava de sua irmã, mas eles não eram feitos um para o outro, então eles decidiram retocar algumas coisas em sua família. O garoto lamenta por sua irmã, pai e mãe, e avança decidido a matar todos os gigantes de porcos imundos em uma cena fodástica de protagonista. Mas o que seria uma cena de herói espancando o vilão acaba se tornando no garoto sendo espancado sem dó. O cara ainda debocha dele, dizendo que antes ele até tinha um pouquinho de medo do garoto, mas agora o mesmo acha que pode matá-lo sem seus braços, só em sonhos. Então ordena que seus subordinados espanquem o garoto até a morte. O garoto, em seus últimos suspiros, cada vez mais fraco, uma última vez lembra do rosto de seus familiares, e sua irmã estava quase morta. Nessa hora, alguma coisa explode dentro dele, então seu olho fica vermelho e os braços que ele havia perdido retornam. Ele grita muito e sente uma força incrível em seu corpo. Com seus braços agora de fora e também com espadas que surgiram do nada, a única coisa em sua mente era matar. Um a um, ele fatia os mercenários que acabaram com sua família. Ele era como um demônio e finalizava todos. E a única coisa que restava em sua mente era matar. Ele queria matar tudo. Todos precisavam morrer. Ele finaliza tudo e atrás dele vemos sua casa pegando fogo. Então ele recobra sua racionalidade e olha para o alto. Ele estava dentro da formação, então é puxado de volta para a realidade. Nessa hora ele exclama em choque. Olhando para o lado, vê que todos os seus amigos, alunos da academia, estavam na mesma situação. Uma garota ainda tinha lágrimas no rosto e chorava muito, e acaba entrando em colapso. O garoto também não se segura e começa a chorar.
A mesma coisa acontece com todos os outros alunos. E vou te falar, viu? Que foda, família. Todos os alunos choravam e lamentavam. Enquanto assistia isso, o servo alquimista Jiarong enxuga o suor do seu rosto, dizendo: estou intensamente feliz pelo jovem mestre não ter me feito entrar dentro dessa formação. Eu não gostaria de experimentar as coisas, entre aspas, interessantes que estão fazendo esses garotos reagirem assim. O protagonista o tira de seus pensamentos, pedindo para que Jiarong o ajudasse. Ele precisava descansar, e com uma expressão exausta diz que era bom os alunos desfrutarem bem disso. No dia seguinte, uma fumaça roxa espalha por todo o acampamento. Jiarong gritava para os dorminhocos acordarem enquanto abanava a fumaça, dizendo que teve que queimar incenso do dragão roxo para eles a noite inteira. E pergunta se eles estavam satisfeitos com o sono intenso e confortável que eles tiveram. Enfim, a ironia. O prota surge todo debochado com seu servo atrás e pergunta: vocês se divertiram ontem? Fazendo todos os estudantes olharem para ele queimando feito inferno, pensando: me diverti, me ataca, o que foi divertido em sofrer feito um louco. Enquanto isso, Jiarong estava perplexo que o protagonista que esgotou completamente seu poder da alma ontem à noite se recuperou completamente em uma noite de sono. Que velocidade de recuperação absurda era essa, mano? O protagonista diz que sabe que todos estavam com raiva. Na verdade, ele não sabe o que eles viram no reino ilusório, mas uma coisa ele pode afirmar: se eles forem fracos, todos os sonhos e pesadelos que viram se tornarão real. A fraqueza era a maior penitência de artistas marciais. Nessa hora, o garoto que acompanhamos fica sem palavras. Ele não pode deixar jamais que o que ele viu acontecesse. Ele precisa ser forte, muito mais forte. O prota continua falando que, embora tudo fosse falso, a própria determinação que tiveram dentro do mundo ilusório era real. Se todos querem viver bem, se querem se proteger das fraquezas em seus corações, eles precisam continuar se fortalecendo, precisam continuar andando no caminho das artes marciais, fazendo todos exclamarem com determinação. Ele diz que com 5 dias restantes ele vai ensiná-los uma técnica de intenção de matar que pode permitir que fiquem mais fortes rapidamente. Ele olha para seu servo e fala que a natureza de sua técnica de espadas era o oposto da técnica que ele ensinaria para todos. Mas como no reino marcial todas as técnicas estão interligadas, tudo eventualmente retornará à compreensão da intenção marcial. Ele deveria pelo menos dar uma olhada na técnica também. Então o prota começa a explicar que a técnica intenção de matar é uma técnica que estimula o potencial do corpo com a intenção de matar. Ela apareceu pela primeira vez em um campo de batalha. Mais tarde, os artistas marciais descobriram isso e investigaram. Assim, essa técnica foi criada. Seu próprio nível definirá o quanto a intenção de matar pode fortalecer. Essa técnica tem 2 partes. A primeira é condensar a intenção de matar e a segunda é estimular seu potencial. E agora, ele diz para todos memorizarem o que dirá. Seu servo pensa que, de acordo com a técnica mental, se você treina a intenção de matar o suficiente, pode ficar até 2 vezes mais forte. Tirando ele mesmo dessa equação, treinar um exército inteiro com essa técnica teria um valor imensurável. O protagonista então termina sua explicação enquanto o servo pensava, dizendo que se muitas pessoas treinarem essa técnica simultaneamente, ela seria muito mais eficaz. Enquanto terminava a explicação, seu servo mais uma vez fica incrédulo pensando: esse rapaz é realmente um adolescente de 15 anos? Sua compreensão parecia ser ilimitada. O protagonista continua e diz para os estudantes que em 5 dias eles serão 2 vezes mais fortes. Os 30 deles que mostrarem a maior melhora em sua intenção de matar receberão a pílula de 2º nível cada, fazendo todo mundo exclamar de alegria, esquecendo o que sofreu na noite passada. Jiarong, ouvindo isso, fica abatido, provavelmente será colocado para fazer pílulas de novo. Depois de explicar tudo para os alunos, o protagonista olha para seu discípulo com uma carinha que vocês já conhecem e o garoto, então assustado, pergunta o que ele estava tramando. Ele sorri e diz: venha comigo, deixe-me avançar para o guerreiro marcial de 9 estrelas com o veneno que está em seu corpo. Ele então amarra seu discípulo todo debochado e o arrasta, levando para sua carruagem que mais parecia uma masmorra, deixando a irmã dele perplexa para trás. Os dias se passaram. Jimeng vigia a todos. Jiarong fazia pílulas e os alunos focavam no treino.
E 3 dias depois, uma névoa de intenção de matar já começa a exalar do corpo de todos, deixando até Ji-Meng, um Lorde Marcial incrédulo, quando vê a energia tomando forma e virando um dedo com garra. Nessa hora, o protagonista todo debochado sai dizendo que não estava nada mal. Eles conseguiram isso em 3 dias. Parece que as ilusões o motivaram muito. Seu servo Ji-Meng pergunta para seu jovem mestre o que era aquilo, e o protagonista fala que era o dedo matador de deuses, condensado com a intenção de matar, que requer um nível mais profundo de compreensão da técnica. Esse dedo matador de deuses estava um pouco instável. Ele era bem abaixo dos padrões ruins, porém isso era ótimo considerado que eles fizeram isso em apenas 3 dias treinando. Ji-Meng fica assustado, só o nome era absurdo, dedo matador de deuses. Ele pergunta ao protagonista o que aconteceria se esse dedo fosse capaz de se solidificar completamente, e o quão poderoso essa técnica se tornaria. O protagonista com deboche diz: solidificar? Tá loucão, tio? Ninguém foi capaz de chegar a esse estágio. Se eles pudessem fazer isso, deveria ser capaz de matar até 9 soberanos marciais celestiais com apenas um golpe. O protagonista começa a se retirar e pede para que Ji-Meng faça com que eles continuem treinando. O exército só deveria chegar em 2 dias. Ele ia aproveitar para dar uma voltinha na cidade durante esse tempo. Seu servo Jiarong implora para que seu jovem mestre o leve também. Ele está refinando 3 dias seguidos de pílula e precisa fazer uma pequena pausa para descanso. E seu discípulo todo seco também implora. O protagonista concorda com o pedido deles e diz para o seu discípulo chamar sua irmã. Ele levaria os 3 junto para a cidade e pede que Ji-Meng fique e proteja a todos. Vendo o prota partir de longe, Ji-Meng pensa que não se passou muitos dias e o protagonista já era um guerreiro marcial de 8 estrelas. Isso era um absurdo. Já no portão da cidade, o protagonista é parado por um guarda que cobra 200 moedas de bronze para cada pessoa, já que tinha 4 com eles ali, então o total seria 800. Se quiser entrar, tem que pagar. Se não tem dinheiro, não poderia entrar. Cai fora. O protagonista, como vocês já conhecem, olha para o figurante abusado e fala: repete isso aí, ô seu figurante FDP. Eu prevejo o figurante sendo espancado e não sei vocês, mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Se for novo por aqui e caiu de paraquedas graças ao algoritmo do YouTube, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí embaixo para não perder nenhuma sequência dessa obra. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou! O grupo de membros está aberto. Se você puder ajudar o canal apoiando com R$5, vai ajudar muito. Fui!